Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje no PodVcast com a presença especial Zé do Consórcio ou José Wallace do Consórcio Do Morango, ou do Morango. do Ceasa. O É homem isso tem aí. profissão, né, cara? Fala um pouco aí sobre a sua história. A gente vai tirar algumas dúvidas hoje aqui para as pessoas que têm aí vontade, né, de fazer um consórcio ou até mesmo dúvida, ou até mesmo algumas pessoas que já fizeram e por conta de não se programarem direito, não conseguiram dar O cara procedimento. desiste, né, no meio do caminho. Então a gente vai falar sobre isso, mas antes, quero que você se apresente um pouco aí sobre você aí. Então, galera, eu sou o José Wallace, tá? Mas conheci como Zé do Consórcio, Zé do Morango, Zé do Pagode, Zé do Coco. Então, assim, já trabalhei em muitas áreas, eu trabalhei assim, empreendedor, né, cara? Sempre fui. Na verdade, o meu foco mesmo é na Ceasa, né? Tem 20 anos que eu trabalho na Ceasa. Então, assim, desde moleque mesmo eu trabalho naquele Ceasa ali, bruto. E sempre trabalhei pro meu pai. 4 horas da manhã, 3 4 horas. horas da manhã, 3 horas da manhã. Cara, e sempre trabalhei com vontade. O Ceasa é um lugar mágico, sabe? O Ceasa é um lugar bom de você trabalhar. É um lugar. Quem trabalha no Ceasa não consegue trabalhar em outro lugar mais, não. Porque lá você trabalha à vontade, sabe? Você mexe Você vê o com a galera. movimento, o fluxo. Cara, lá é uma faculdade que eu faço até hoje. Lá a minha faculdade de empreendedorismo foi no Ceasa. Foi lá que eu aprendi que as formas de poder ganhar dinheiro, as formas de negociar, tal. Um tempo atrás, andei mexendo na bolsa de valores, acho que todo mundo esses dias para trás. E lá eu falei, não, já mexia na bolsa de valores, já tinha tempo, porque o Ceasa é uma bolsa de valores, cara. Ali toda hora tá oscilando, oferta, demanda, e aquele negócio. Falei, isso eu já faço desde moleque, O dia cara. começa com a caixa de moranga a R$ 25. 25, ela acaba com 20, ou o seu concorrente acabou o morango lá, você já sobe pra 30. E quando você vê aquele cara que não é cliente seu, começa a te beirar ali, você já começa a querer. Entender já. Cara, Cliente novo demais, cliente novo demais, você pode ter certeza que acabou o morango. acabou o morango em volta ali, e você pode subir o seu preço ali, que você vai poder ganhar bem. Então, assim, eu já tive 1001 coisas, já fiz muita coisa. Nossa, cara, já vendi crepe no Palito no Parque Sabiá, já vendi roupa. O cara lá no Parque Sabia tem um cara que tem ali em frente a não sei o que Fit lá em frente lá. Como é o nome daquela academia lá? Smart Fit. Smart Fit ali em frente? Não, é. Não, Park Fit, não, É, assim, Parque, Fit Fit Park. Park, Fit Fit Park, Park, Fit Park. Fit Park, ele tem um rapaz, tem um senhorzinho ali que deve ter uns A gente 100 anos que ele tá lá, né? Na verdade, ele era lá do outro lado, é o Zé Roberto. Aí eu vi você, eu comprava morango com você e um dia eu passei depois que você tava saindo lá, acho que tinha deixado uns cocos com ele lá. Aí eu falei, parei lá, conversei com ele, não, tem tempo, parece que os filhos dele também abriu lá. Tem outro lá dentro também. É porque o nosso forte lá no Ceasa começou com coco, né? Há 20 anos atrás, mais ou menos. Meu pai começou com coco, veio da cidade nossa lá, quebrou. Lá veio só com a cara e com a coragem, um pouco de dinheiro emprestado. E hoje, graças a Deus, a gente é outra realidade, né? Nunca passamos fome, na verdade. Foi tudo. Meu pai é um exemplo de vida. Nunca passei fome, nunca passei vontade de nada, né? Mas nunca tive muito, assim. Lá a gente tinha. Eu tive, na verdade, quando a gente morava lá, né? Que a gente era muito bem com a vida dele. Mas assim, depois que ele quebrou, a gente veio pra cá e Lá arrebentou com muita gente. não, aquilo lá. Tem gente que até hoje é magoado demais com. Tem Magoado gente sim, que eu tô usando uma palavra mais leve. Não, mas é verdade, você tá falando aí, é verdade, é magoado mesmo. Tem gente que levou pro sentimental ali e deixou aquilo pra dentro ali E não nunca conseguiu mais. fazer mais nada, Não né? faz mais nada. Teve gente que não conseguiu mais nada. Cara, Pega o dinheiro, não tem coragem de pôr no banco, fica só em casa. Quando o cara tem uma trava ali, quando ele pega um bloqueio sentimental, fica bloqueado, cara, aquilo ali, se ele não Trauma. desbloquear, É um trauma sentimental, que é muito pior do que vários outros traumas, cara. Porque aquilo lá te impede de fazer outra coisa. Aquilo lá vai te travar o resto da vida inteira. Então, tudo que for direcionado a dinheiro, aquilo ali vai te travar, cara. Vai mesmo. É forte. E a gente mudando um pouco de assunto aí, falando do consórcio e falou do coco aí, falou do morango. E empreender, a gente percebe que empreender em todos os negócios tem algumas barreiras. Em todos os negócios tem algumas dificuldades, né? Que nem teve aí. E às vezes eu vejo alguns amigos meus falar assim, mas no meu ramo é diferente. E o cara, às vezes, ele tá querendo inventar uma desculpinha, né?
né, eu estava conversando esse dia com um rapaz e ele tem um salão de cabeleireiro. E aí, não, Thiago, mas pra você é mais fácil, porque isso, porque Que é aquilo. comida, todo mundo É. Aí eu falei assim, cara, esquece isso. Esquece isso. pra todo mundo Para é difícil. todo mundo é difícil, para todo mundo tem uma barreira, para todo mundo tem uma dificuldade. Eu falei para ele, cara, se a gente for comparar, eu tenho o custo da mercadoria vendida. E você? Você não tem o custo da mercadoria vendida, que é dos seus barbeiros que tá lá? Querendo ou não, é um custo. Você tem uma porcentagem da maquininha, não tem? Eu também tenho. Tem um imposto? Eu também É. tenho. Então, nego, a questão é a forma que você vai gerir o negócio e como que você vai aplicar os cursos para poder trazer mais. É isso. É assim, o Brasil, ele é o lugar que tem mais empreendedor, mas o lugar mais difícil de empreender, Falta instrução. entendeu? Falta isso. É porque O cara tem coragem, o cara eu, mete a cara, mas ele não tem instrução. eu acho assim que a nossa política, a nossa cultura é não desenvolver o brasileiro. Não ajudou. Porque a gente também é um país que tem o quê? 500 anos, 500 e poucos anos. Então, assim, é país novo, né? Não é de primeiro É mundo. novo. Então, assim, com muito recurso, um dos países mais ricos do mundo, né? Ou se não for o mais rico do mundo, assim, É. em termos de recurso, né? Que a gente planta, a gente faz de Produção. tudo, entendeu? Só, Agropecuária é forte, gado forte, carne forte, entendeu? Só que café. a diferença é que a gente não tem instrução pra isso. Tem que ver que a gente começou, né, Com a sendo cara e com a coragem. roubado, né? Sendo roubado, né? Já É. começou daqui, né? Já começou com Aquela, prejuízo. já começou com prejuízo, essa é a verdade. Já Com começamos, prejuízo. já começamos perdendo. É. Tinha muito e já, Já come, começou perdendo, é isso né? mesmo. Aquela barganha que não Pra quem não sabe, eu não sei se é disso que você tá falando, mas os portugueses levaram a grana, né? foi, O Brasil ficou em dívida. foi. Pra quem não sabe, é isso que você tá falando, é História. isso? É isso mesmo. Então a gente tá sintonizado. Então, assim, o empreendedorismo é uma. A dívida já veio de Já lá, vem de lá, já aí vem todo mundo. cultural, é. Cara, e assim, que nem. O empreendedorismo pra mim é oportunidade, cara. É você enxergar uma oportunidade, assim, e começar ao pouco. Nem quando eu comecei com morango, eu trabalhava com meu pai. E eu tinha um amigo meu que vendia açaí por acaso. E todo dia me ligava meio-dia, 1 hora da tarde, que ele tinha esquecido de passar o pedido do açaí pro cara, Do morango. do morango. Aí o cara do morango só entregava pra ele ali, só fazia o pedido até 10 horas da manhã. Aí toda semana ele me ligava, ô, você não consegue comprar morango lá pra mim? Não, eu falei, consegui, não, vou aqui dar um jeito. Aí eu ia lá, buscava a caixa ali. Aí eu colocava R$ 2, porque eu entregava lá pra ele e tal. Aí começou assim, ele falou, não, faz o seguinte, compra lá pra mim e tal, porque... Começou a ficar meio É, fixo ali pra você. aí começava 10 caixas, 20 caixas, já tirava o dinheiro da gasolina. Começou assim, aí conheci por acaso um cara que fornecia outra empresa lá. Aí o cara falou, não, eu deixo aqui pra você consignado aqui. E foi indo, cara. E foi aquele negócio assim, oportunidade atrás de oportunidade, prejuízo atrás de prejuízo, porque empreender também, meu filho, você perde grana. Você ganha, ganha, tem que saber, não só ganhar, tem que saber perder. É porque o empreendedorismo, algumas pessoas não entendem, mas o empreendedorismo é ajudar o outro. Então, por exemplo, você estava ajudando o cara ali com o morango e em troca você recebia porcentagem. Então, empreendedorismo é ajudar o outro. O mercado ele tem algumas necessidades e você vai ajudar a saciar aquelas necessidades. E em troca você vai receber a sua parte. Eu falo que o empreendedorismo é resolver um problema. É, Se você resolve um problema, você é beneficiado em resolver o isso. E problema. aí, quando fala ajudar, é tipo assim, porque se você está ajudando um cara, você está Resolvendo resolvendo o o problema problema dele. dele. É, Entendeu? De certa forma. E se você ajudar bem ajudado, o cara o cara vai nunca ficar. mais te larga, Não, ele vai fica te satisfeito. indicar, vai virar um defensor seu. Falar, "Ó, É. aquele cara ali, você não fala mal dele, não, porque Cara, aí quando eu comecei no morango foi assim. Aí fui crescendo, fui crescendo. Aí eu já não tava conseguindo mais trabalhar com meu pai e trabalhar com morango. Então eu dava mais atenção pro morango e não conseguia trabalhar com meu pai. Aí eu negociei com ele lá e falei, ó, vou fazer o seguinte, como a gente trabalha aqui no mesmo ambiente, eu vou continuar aqui e tal, vou dar mais foco nos morangos aqui, nos 30 aqui. E eu não recebo mais do senhor, não preciso mais receber, eu não pago aluguel também, mas eu não recebo do senhor, no que eu puder ajudar, eu te ajudo. aí você ficou tomando conta dos cocos lá, organizando Isso, e dando foco também no eu dava um auxílio ali e tal, uma conferência, uma venda, alguma coisa, mas o foco mesmo era o morango. Aí eu comecei a crescer nesse ponto,
comecei a crescer demais. E aí começou que eu vi que, não, eu tenho que trabalhar por minha conta aqui. Aí hoje a gente trabalha junto, né, no mesmo ambiente. É o mesmo bloco lá, É o né? mesmo É box, bloco que chama lá? chama box, né? No mesmo box, só que empresas diferentes, né? Aí você abriu o PJ. Aí eu abri PJ, aí eu trabalho com frutas da época, né? Caqui, pêssego, ameixa, brócolis, mandioquinha. Aí trabalho com coco, uva, manga, coco seco. Então, assim, a gente meio que fez uma Diversificou. parceria, né? Então, assim, eu atraio uns clientes e compra dele, ele traz um cliente e compra de mim também. E foi indo, cara. Aí foi consórcio, cara. Comecei até uns 4 meses que eu trabalho com consórcio. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Eu, na verdade, eu tinha medo de consórcio, eu não queria consórcio. Eu não sabia o que era um consórcio direito, eu não entendia a expectativa do consórcio pelas costas. Porque foi assim, Pra você era um financiamento disfarçado? pra mim era um negócio que eu não via vantagem, dar meu dinheiro pra alguém ficar guardando meu dinheiro pra uma hora ou outra receber. Pra mim não fazia sentido, nenhum consórcio. Eu já tive um consórcio, cancelei o consórcio, porque Tô eu pagando esse tô trem. pagando esse trem, não recebo e nada, tá até cancelado, um dia eu vou receber, sei lá quando eu vou receber. Mas eu não entendia a dinâmica por trás do consórcio, o porquê do consórcio. Porque, assim, você sabe que o consórcio só existe no Brasil, né? Não existe em lugar nenhum no mundo. Foi criado no Brasil e só existe aqui. Não, não sabia disso. Foi criado no Brasil e só existe no Brasil. Em lugar nenhum existe consórcio. Rogério, você confere o microfone dele aí, que você colocou isolador, não colocou? Tá tranquilo, né? Então, assim, o consórcio ele só existe no Brasil, não existe em lugar nenhum. Acho que tem 60 anos, né, que o consórcio, se eu não me engano, tem 60 anos que existe o consórcio. O produto consórcio. Daí que o consórcio começou pela as lojas de eletro, queriam vender que era videocassete, aqueles negócios que era caro, e a galera não tinha crédito, né? Não tinha cartão de crédito, não tinha cheque. O que eles fizeram? Faziam um consórcio, cada mês eles sorteavam um para poder pegar e o consórcio foi crescendo, né? Cada um Isso sorteava nas casas de de elétrico, Casas Ah, e eles Bahia, faziam na loja. e isso na loja. Geral, começou mesmo, a maioria foi com loja de imóveis, né? Porque você queria comprar um sofá, uma televisão, você não tinha crédito. Aí o que eles faziam? Juntava ali 100 pessoas E cada mês e cada sorteando. mês sorteava uma ou duas pessoas. Então é aquela galera. Então, Todo assim, mundo pagava. todo mundo pagava e rolava. Aí o que É igual aconteceu? consórcio de amigo, que tem Isso. O demais. que aconteceu? Por que surgiu muito consórcio? Porque qualquer um podia abrir um consórcio. Qualquer empresa tinha lá um CNPJ, abriu um consórcio, juntava lá uma galera, pagava. E o que acontecia? Algumas empresas quebravam no meio desse caminho. E esse dinheiro ia pra onde? Quer dizer, muita gente foi lesada por causa disso. Então, o consórcio começou de um jeito assim, Não tinha um não tinha administrador. administradora, Tinha o igual cara, hoje tem. tinha o cara que De fazia lá. confiança, era uma empresa de confiança. Você ia lá igual um consórcio entre amigos, você vai confiar. Se o cara morrer no outro dia, você não Acabou. sabe. Alguém vai ser lesado, né? Então, assim, o consórcio, e pelo meu entendimento, era uma coisa péssima. O cara falava pra mim, eu conheci outros caras, tal, todo mundo falava pra mim que era ruim, tal, do consórcio. Até que então um amigo meu tinha sido mandado embora da empresa e ele foi e construindo uma casa e tal. E um cara foi, por um acaso, ele foi vender um celular, aí o cara falou com ele pelo celular, esse cara vendia consórcio. E aí, esse cara vendia consórcio e tal, tal, foi lá na casa dele pra ver o celular, não sei o que que tem, aí no meio do caminho eles entrou nesse assunto do consórcio. Porque ele trabalhava com consórcio e tal, não sei o que que tem. Aí um amigo meu falou que tava desempregado e tal. Aí ele foi mostrar sobre o consórcio, sobre não sei o que e tal. Aí esse amigo meu veio conversar comigo. Falou, você que é muito desse ramo, empreendedor, tal, tal, não sei o que que tem. Eu tenho uma proposta para trabalhar com consórcio, tal, assim, assim, assado, tal. O que você acha? Aí eu fiquei meio com o pé atrás. Falei, cara, mano, consórcio é foda vender consórcio, não é fácil. Aí ele me mostrou o projeto da HS. Aí me mostrou, tal, o projeto da HS é assim, assim, assado, tal, tal. Falei, cara, é legal, dessa empresa aí é legal. Eu não conheço ela, tal, mas aparentemente parece ser um bom negócio. E aí perguntou pra mim, o que você acha? Você acha que eu vou? Falei, mano, você não tem nada a perder, você tá desempregado, né? Parado. Tá parado, né? E assim, o consórcio ele tem umas vantagens, você consegue ganhar grana com o consórcio.
o vendedor de consórcio, se ele for um cara focado, determinado, cara, você ganha grana. Eu falei, se você tá falando pra mim que a porcentagem que você vai ganhar é isso aqui, Então, então vai, cara, mete a você tá cara. louco, Faz o teste, faz uns Falei, 10 vindinhos. eu falei, Faz mano, uns é 10, o seguinte, mete a tudo que você vai trabalhar que é porcentagem, pode ir, porque vai ter, é só é você só contra você. você, O entendeu? fator mais impeditivo é o cara mesmo. Ué, O cara entendeu? não acordar, não ir trabalhar, não prospectar. Eu falei, véi, quando é porcentagem, corre atrás, mano. Porque porcentagem vai. Quanto mais você vender, mais você vai lucrar. A empresa vai lucrar, você vai lucrar. E pelos números que você tá me falando aqui, é ótimo, cara. É ótimo. Ele não sei que eu vou. Eu falei, vai, moço, vai, mete, você não tem nada a perder. E você é um cara bom, comunicativo, tal, tal. Pode ir que falei. Que até eu compro consórcio de você. Brincando. Até eu compro consórcio. Eu nem gostar de consórcio. Só Aí, pra incentivar, só pra pra incentivar, dar um empurrão só quase. pra dar um empurrão. Um empurrãozinho de 100 mil. O que é um empurrãozinho de 100 mil? Aí ele foi. Eu fui, e por acaso eu fui o segundo cliente dele. Ele foi, conversou com os caras, entrou pro time, entendeu o consórcio e tal. E ele entrou na magia do consórcio e entendeu como que era o consórcio. Ele fez um consórcio pra ele. Aí ele foi e me apresentou o consórcio. Então, eu a primeiro momento eu não Tinha tinha interesse em. interesse. Aí, como eu tinha uma filha, eu falei, eu tô uma filha agora, nasceu, tá com 1 ano e 4 meses, a Clarice. Meu tá com 5 meses. 5 meses, eu tô lembrado. Como eu tinha minha filha, eu falei, cara, eu vou fazer esse consórcio pra ela. Porque as parcelas eram baixas, eram menos de R$ 300. Eu falei, não, vou fazer esse consórcio, faço o consórcio pra ela e deixa esse trem rolar. Quando ela Quando ela crescer. crescer, isso, Esse trem demora mesmo, né? vai demorar, ué. Já tá com. Meu negócio era de 15 anos, eu falei, daqui a 15 anos, quando eu fui olhar, fazer as contas lá, era R$ 200 mil, eu já ia começar. Aí é onde a gente não entende que o nosso propósito está na nossa dor. Você sabia disso, né? Não. Quando você entender a sua dor, você vai entender o seu propósito. Então, eu não sabia, porque eu estava fazendo aquilo inconscientemente, né? Pensando no consórcio, na minha filha e tal, o dia que fizer ali e tal. Mas eu não sabia que eu estava mexendo na minha dor. Porque quando eu tinha 18 anos, não tinha grana, eu fui trabalhar e tal. Eu não tive uma educação financeira. Né? Meu pai também Quase ninguém hoje tem, né? Se a mas gente. não, é assim, né? Eu tô falando quase ninguém porque não. Pra não dizer que ninguém tem, uns 10% ali pra Isso. salvar E olha 5, olha lá. lá. Então, assim, eu não tive educação financeira e meu pai também não tinha tempo pra poder educar 4 filhos financeiramente. Né? Então, assim, quando eu tinha 18 anos, eu ganhava bem. Pra minha época, dos meus amigos ao meu redor, eu ganhava muito bem. E eu gastava muito bem. Eu gostava de ir pra barzinho. Eu nunca fui um playboy, mas eu gostava de ir pra barzinho, eu gostava de viajar com os amigos e tal, tal. E eu gastava muito bem. E eu não tinha aquela educação financeira, eu não tive alguém que me esclareceu. Eu pensei, não, vou fazer o consórcio pra Clarice, né? Se eu for contemplado no meio do caminho, lá ele tinha me explicado como que funcionava Mil o dobrados. consórcio e tal. Se eu no meio do caminho fosse contemplado e tal, podia comprar alguma coisa. Beleza, eu vou fazer esse consórcio. Né? Vou fazer por fazer. Mais ou menos. Eu fiz, mas eu ainda nem tinha essa ideia que eu tô tendo agora. Na época, quando eu fiz, eu pensei, vou fazer, foda-se. Sem entender muito. Sem entender. Só falei, vou fazer. E fiz o consórcio, cara. E esse cara, amigo meu, começou a trabalhar no consórcio, começou a trabalhar. E ele começou a ganhar muita grana. Muita, mas muita, cara. Ele ganhava 30 pau, 20 pau por mês. E falou, cara, é bom. É bom. Ainda bem que eu te escutei, tal, tal, tal. Só que assim, me ralava muito, cara. De fora. E o consórcio, assim, network puro, cara. E eu conversando com você, te ofereço pra um amigo, que é pra ele tal, tal, tal. E ele começou a ganhar muita grana e tal. E como ele só tinha aquilo, ele tinha muita dívida, eu falei, cai pra dentro, filho. E o cara caiu pra dentro. Ele entrou na empresa lá, foi no segundo mês pra frente, ele foi campeão de venda todo mês. Foi uns 5 meses direto, campeão de venda, campeão de venda, campeão de venda. E o consórcio te consome muito, sabe? Você correr atrás, tal, tal, tal. Prospectar. Prospectar, mas é o que é um trabalho, não Meu deixa de trabalho. ser, entendeu? Falei, cara, agora é você com você mesmo, velho. Você vai ter que trabalhar mesmo, não vai ter jeito. Aí ele foi e começou a me falar sobre o consórcio. Nossa, cara, começou a me explicar sobre o consórcio, tal, tal. E eu comecei a ficar mais interessado. Aí foi me falando, foi me falando. Aí teve um dia que ele me ligou, era umas 2 horas da tarde. Eu tava dormindo. Na segunda ou na terça-feira. Acho que era terça-feira. Ele me ligou, falou, nossa, você tá dormindo, moço? Eu falei, tô, eu não faço nada de tarde. Aí ele falou, por que você não vem pro consórcio? Tá à toa. Tá à toa.
Você trabalhar 4 horinhas aí e fazer Ah, lá. você conhece muita gente, você não tá fazendo nada. Vem pro consórcio, você Aí tá à lá. toa de tarde, vem cá. Eu falei, uai, cara, E é real, né? Lá no Ceará, nada, você conhece uma pancada de uai. pessoas que precisa de crédito. Mas É nós difícil. vamos chegar nessa parte ainda. Que mesmo assim, você conhecer, você vai ver que os mais próximos são os mais É o difíceis. mais difícil mesmo. Aí eu falei, ai, cara, eu vou ir pra conhecer a proposta e tal. Aí ele Pra foi e você me me explicar explicou, certinho. foi me explicou, mostrou tal o salário dele, os negócios dele e tal. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu vou entrar nesse negócio, mas nem pelo salário. Eu não preciso desse salário. É mais pra aprender mesmo, sabe? Pra aprender o mundo do consórcio. Porque aí eu comecei a estudar sobre consórcio. Aí eu vi que era um mundo bilionário, cara. Entendeu? A empresa que a gente tá hoje, ela fatura lá, acho que 2 bilhões, né, se eu não me engano. Aí eu falei, gente, imagina uma Mas isso aí fatia mês? Ano. anual, Ah, anual. Falei, imagina uma fatia, acho que é 12 bilhões anual, se eu não me engano. Que hoje a gente vende nosso 15 milhões, a nossa meta desse mês foi 15 milhões, a gente tá batendo 15 milhões a nossa corretora, então são várias corretoras, você não acha 12 bi milhões. anuais. Ah. Falei, cara, eu com a fatia de um bi é melhor do que nada, né, mano? É, oi. Ué, Que 1 isso? bilhão, um negócio que fatura bilhões, porque eu sempre tive isso na minha ideia. Eu assistia, por exemplo, Globo Rural, esses trem. Aí começa a aparecer, né? Ah, o Brasil esse ano faturou 300 bilhões no agronegócio, na área de alface. Aí você pensa, cara, 3 bilhões em alface é muito alface, cara. Né? Aí É folha eu demais. fui lá, cara, 30 bilhões em gado. Falei, cara, nós estamos falando de bi, é muito assim. Então você tem uma porcentagem daquilo ali. Até um dia que eu vi, não, o Brasil vendeu, sei lá, 12 bilhões em morango esse ano, exportou, vendo dentro, tal. Falei, eu tô nessa fatia. 1 bilhão é 1.000 milhão. É 1.000 milhão, moço. É 1.000 milhão. Não, que 1.000 milhão? É 1.000 vezes um É 1 milhão. milhão. Não, 1.000 milhão dá 100 milhão, ué. Não. É isso mesmo, dá 1.000 milhão. É 1.000 milhão, aí. 1.000 milhão, Dá 10 milhões dá 10, 100 milhões, não, 100 mil milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Não, É 1.000 milhões. 1.000 milhões 1.000 milhões é 1 bilhão. é 1 bilhão, é isso mesmo. 1.000 milhões é 1 bilhão. É muito milhão, É é muito, muito dinheiro. cara, você 30 não milhões. sabe nem o que é 1 milhão, vai chegar no bi, É isso. entendeu? Então, assim, o maior prêmio da Loteria Federal foi 330 milhões. Então, assim, dava um terço de 1 bilhão. Faltava 700. Faltava muita coisa ainda pra chegar num bilhão, aí. É, E você acha assim, não, falta só 700. Não, moço, falta 700 milhões, não é 700 qualquer coisa, milhões. não é 700 reais. É. Aí, quando eu olhei, eu falei, cara, quero entender dessa fatia desses bilhões aí do consórcio. E entender realmente o que é consórcio. Que eu discriminava o consórcio, mas não entendia, né? E essa gente, se eu só fazer um parênteses aqui. É capital, que é a seguradora, no caso a empresa de consórcio administradora, Administradora. é um capital que não é dela. Não. Ela não precisa de dinheiro. Ela não precisa, literalmente, não precisa ter essa quantidade de dinheiro. Não, você tá enganado. Ela administra. Ela tem que ter. Hoje ela tem que ter. Porque o que acontece? Mas o dinheiro não é do consorciado. É do consorciado, mas a empresa tem lucro, certo? Certo. E para empresa e assim, para você hoje abrir um administrador de consórcio, você tem que ser vinculado ao Banco Central. Sim, porque aí ela vai ter um fundo, no caso. Isso. Aí esse fundo vai para o Banco Central e esse fundo tem que suprir todos os consorciados. É ela que assegura os consorciados. Ah, por Então, causa do assim, FGC lá, Fundo Garantidor de Crédito. Tem isso. alguma coisa relacionada? E tem umas paradas assim que já vai mais pro lado administrativo. Então o que acontece? A administradora, para poder abrir um grupo novo, se eu não me engano, ela tem que ter o valor 3 vezes Do grupo. do grupo no Banco Central. Resguardado pelo Banco Central. Então, tipo, se eu quiser abrir um HS hoje, um franqueado, vamos se dizer assim, de 5 milhões, eu tenho que ter 15. Se você quiser abrir você quiser abrir fundo de uma 5 milhões. administradora de consórcio, tem mais ou menos isso. Se você quer
o primeiro lá vai ser 5 milhões, você tem que ter 15 milhões resguardado no Banco Central, tudo lá para poder começar. Dentro do fundo sendo administrado. Isso, porque o que aconteceu? Antigamente, como era meio bagunçado, então toda hora abria um consórcio, abria um grupo, quebrava, sumia com dinheiro e tal. E o negócio ficou meio bagunçado. Aí o Banco Central, não, vamos organizar esse negócio aí, vamos manter o consórcio. Porque assim, Quem quiser fazer direitinho vai quem ter quiser que fazer direitinho vai ter que entrar na linha. na linha, conforme a. Se hoje a HS é a empresa que mais tem grupos e cotas, grupos em aberto. Então, assim, em termos de consórcio, é a maior empresa que tem grupos em aberto. Porque toda vez que você abrir um grupo, você tem que ir lá no Banco Central, tem que deixar tudo organizadinho para poder abrir um grupo novo. Entendeu? Por exemplo, hoje a gente trabalha com grupos de milhões, né? Milhão de pessoas? Não, milhões em Ah, espécie, em reais, entendeu? Entendeu? Assim, hoje a gente tem um grupo aí de 3 mil pessoas que é o grupo do milhão lá, que 3 mil pessoas dá 300 milhões. Né? Se for entrar, apesar que divide, né? Não vai dar 300 milhões tem que ter quase um bi guardado. Tem que ter uma grana guardada lá. E hoje a HS ela é uma das maiores administradoras do Brasil que tem grupos ativos, né? Sim, a gente tem os bancos, sim, administrador individual, porque tem os bancos também administram seus consórcios, né? O Bradesco, o Brasil, tal, mas a administradora individual, a HS é a maior, né? Então, qual que é os seus concorrentes? Maior concorrente que tem aqui hoje, no caso? cara, acho que a Porto que Porto Seguro? Porto Seguro. Tem vários, cara, tem vários. O Primo Rossi, né, é um regional, mas ele é forte regionalmente, né? Não a nível nacional. Tem muitos nomes aí cara, eu nem ligo muito, porque Não, eu eu tô nem perguntando conhecia, assim mais pro fator de porque eu comparação. nem conhecia HS. É, né? Até esse ano eu nem sabia quem que era HS. Ó, de consórcio, que eu já ouvi muito falar do Primo Rossi. Brascom. Ebracon. Ebracon, isso. Embracon. Embracon é forte também. Embracon que teve um primeiro e o cunhado dele que fez, que trabalhou só. Mas é isso. Agora, uma pergunta. Por exemplo, eu faço lá um consórcio e aí eu sou contemplado. Eu tenho que usar o crédito, um prazo, alguma coisa do tipo? Não. Sou contemplado, é meu, o crédito está disponível até o final. Até o final. Se você quiser ficar até o final e receber ele em dinheiro, você fica até o final e recebe ele em dinheiro. E aí vai acumulando. Ele vai reajustando. Porque o que acontece? Dependendo da situação, por exemplo, um crédito de imóvel, ele é reajustado pelo INCC, Índice Nacional de Construção Civil, né? Que é lançado todo ano. Esse índice chegou a 19% na pandemia. O que acontece? A HS viu que 19% ia acabar dando um valor grande, tanto Absurdo. de crédito, né? Ia ter que aumentar muito o crédito e tanta parcela. Então eles limitaram isso a 10%. Então, assim, se passar um ano der 15%, eles vão manter nos 10%. Se der 3%, eles vão baixar para 3%. Então, o que acontece? Então, todo ano... É um limite. O teto é 10%. O teto é 10%. Se o INCC tiver abaixo de 10, vai pagar abaixo de 10. Abaixo de 10. Se tiver acima de 10, paga 10. Paga 10. Quase 1% ao mês. Isso. 0,8. Isso. Aí, o que acontece? Todo aniversário do grupo é reajustado. Então, se o grupo começou no mês de maio, abril, no mês de maio do outro ano, ele reajusta. Entendeu? Então, assim, não é anual, porque tem grupo que começa em abril, tem grupo que começa em dezembro. Então, assim, todo aniversário do grupo, ele reajusta e acompanha a NCC do ano. E o reajuste é em cima do valor do crédito. Então, por exemplo, se eu fizer um consórcio lá com você hoje de 100 mil, daqui 6 meses, contemplou e eu não quis usar. Isso. Eu vou continuar pagando a parcela, no caso muda, né? Isso. Você vai continuar, contemplou em 6 meses. Aí você tem mais 6 meses pagando o mesmo valor de parcela. Quando virar, aí vai pegar a tabela do INCC e reajustar. Aí seu crédito vai aumentar também. Você não usou o crédito, mas seu crédito vai aumentar. Se seu crédito aumenta, sua parcela aumenta também. Por isso que a galera fala, mas como é que eu comecei pagando aqui R$600, agora eu tô pagando R$700 no consórcio? Porque tem um reajuste, porque valorizou o seu produto também. Seu patrimônio aumentou, por exemplo, entendeu? Até o final daquele... Porque eu preciso
que as pessoas que não foram contempladas têm um poder de compra lá na frente. É porque o cara tá. Que ele tá em desvantagem, ele não sendo contemplado O primeiro. poder de compra, a pessoa que não. Só para a pessoa entender, o poder de compra é o seguinte: você tem R$ 100 hoje, consegue comprar 2 quilos de carne. Daqui um mês, a carne aumentou para R$ 55. Você já não consegue comprar 2 quilos. O seu poder de compra Você diminuiu. diminui. Então o que eu preciso? Você vai reajustando. Eu preciso reajustar para o pessoal que não tá recebendo na frente poder ter o mesmo poder de compra de quem foi sorteado em primeiro lugar. Aí você tem essa opção, né, de pegar o crédito, deixar lá, manter. E outra, a HS, você mantendo o seu crédito lá sem mexer nela, ela, além de ter o reajuste, ela ainda é... Como é que fala? Ela tem um reajuste também ela tem um reajuste normal do INCC, que quando faz as contas lá, é o mesmo reajuste de quando você tá com dinheiro guardado. Esqueci o nome, agora me fugiu a palavra. Quando você... Selic, Ela poupança. guarda o dinheiro lá, ela vai rentabilizando. Né? Quando você, além de ter o reajuste, ele rentabiliza. Vai pro fundo Vai da pro fundo do da consórcio HS HS e lá vai ter uma rentabilidade, do que é de fundo 0,9, ao mês. ao mês. 0,9 ao mês, fora Fora a já tirando imposto. fora a valorização. Fora a valorização. Então, no caso, se eu tenho 100 mil de crédito contemplado, eu não tenho dinheiro, Não tenho dinheiro. vai contemplar, vamos arredondar para ficar fácil, 1%. 1%. A 100 mil, tem R$ 1.000 todo mês. R$1.000 todo mês. Vai valorizar. Vai valorizar todo mês, R$1.000. Só que essa Do valorização... dinheiro que eu não tenho. Que não é seu. Que não é seu. Meu por direito. É seu por direito, mas você não tem aquele Não montante, né? Aquele montante, né? Você não tem aquele montante. Entendeu? Por exemplo, você pagou um ano, pagou 12 parcelas ali, você vai ter investido ali, sei lá, R$6.000. Foi contemplado, você tem 100 mil rendendo, sendo valorizado e por não estar gastando aqueles 100 mil. E mais a valorização do fundo. Mais a valorização do fundo. Entendeu? Foi aí que eu comecei a entender o consórcio, como que o consórcio funcionava. O consórcio é uma máquina de manobra, que você consegue fazer várias coisas em cima do consórcio, a gente nem imagina. Porque a única coisa que a pessoa pensa, não, eu vou fazer um consórcio para comprar um carro, fazer um consórcio para fazer uma casa. Não, cara, hoje o consórcio... Por isso que muitos caras falam assim, faz um investimento num consórcio, mas às vezes a pessoa não entende que a outra pessoa não está entendendo aquilo como investimento. E ela tem que fazer com que a pessoa entenda que aquilo lá é um investimento para ela no futuro e que ela vai ganhar com aquilo, né? Isso. Porque é o que a gente fala muito de prazer imediato, né? Isso. Você come o pudim, você já sente o prazer. Agora você paga uma parcela, você não sentiu o prazer, você não... É o que o financiamento faz, né? O financiamento e ele cobra caro, né? Comer o pudim na hora dali vai dar, né? Cobra caro. Cobra caro, entendeu? Assim, o brasileiro, ele é... imediatista. Ele é doutrinado a ser imediatista. Quero agora. Quero agora. Quero pra ontem. Se eu passar a ficha de manhã aqui, o crédito. Até meio-dia eu já tô saindo no carro. Entendeu? Entendeu? Tipo assim, tem as burocracias pra pegar um financiamento terrível. Igual hoje a gente tem as pessoas ficam meio com medo da burocracia do consórcio contemplado. Mas é a mesma. É a mesma burocracia de você fazer um financiamento. Só que o financiamento já tá tudo planejado lá. Entendeu? Eles já botam o crédito lá no sua mão e te joga lá, já vai. Porque qualquer coisinha, se der errado aqui no financiamento. Tem uma seguradora, já tá tudo encaminhado. Entendeu? O consórcio não. Eu tenho muitas pessoas que estão pagando seu bem ali. Não é só o banco que tá pagando. Não é só a administradora, são pessoas que estão pagando o seu bem ali. Então, para mim poder te entregar aquela grana, eu preciso também ter um seguro. Né? É o mesmo que eu preciso para um consórcio, é o mesmo que eu preciso de um financiamento. Então, assim, aí a pessoa, porque às vezes o consórcio... Só que como é mais pessoas pagando, o capital de várias pessoas, os juros fica menor. Na verdade não é juros, é a taxa administrativa, né? É, a taxa administrativa. Porque, por exemplo, tava vendo, acho que é o Nubank, 19% que está cobrando ao mês de empréstimo. Então, por exemplo, se eles emprestar para você R$2.000 e parcelou em 12, é 19% ao mês. Dá míseros 380. 19%?
Ao mês. Você tá louco. Se Sim, você pegar com a agiota é mais barato. você tá doido? Tem agiota 3%, viu, gente? Quem quiser pagar aí, viu? Não, pra você ter noção, aí E entrei a no... taxa da administradora é o quê? Chega um Hoje mês? é 23%, é 22 mais 1% de fundo é 23% total. Que vai dar quase Vai 2. dar 0,10% ao mês. Não, 22? É 23%, que é 22 mais 1 de fundo, não, ao tempo do consórcio. A 22 meses, a 220 meses. Ah, 22% no tempo do Do tempo do consórcio. consórcio, Não é isso. anual, Não não. é anual, É o não. valor É o tempo total. de 200, se você tá num consórcio de 200 meses, 220 meses, vai dar 0,10%. Você tá pagando 0,10% pro cara cuidar do seu dinheiro. Entendeu? Que vai E vai rentabilizar. Você rentabilizar. vai ter É um valor, eu falo pros outros, é quase que um valor simbólico. Porque não é fácil você cuidar de um grupo com 1.000, 2.000 pessoas administrando o dinheiro E delas. tem pessoas lá dentro para poder organizar, Tem, salário, salário, tem custo, tudo. imposto. Isso, entendeu? Se for olhar por trás, enquanto o financiamento você vai pagar 2,5% hoje. Se for um carro Se, mais novo, se for um carro e se mais tiver de, crédito, se for um carro acho que com mais de 4 anos de uso, a taxa já sobe. sobe. Principalmente com hoje que a taxa Selic a mais de 1% ao mês, né? Tá 13,75, se eu não me engano. É, Olha, acho que 3,75. não é isso? Isso. 13,75 dá mais de 1% ao mês. É. Os bancos Com, usam essa taxa para poder pegar dinheiro emprestado com o Banco com Central. o Maduro visitando nós aí, pode ser que suba, viu, gente? É? Maduro visitando nós aí, pode ser que suba mais um Ah, pouquinho, viu? pode. Porque Pode- teve uma época que chegou a 17. Acho que em 2008, 2006. eu ainda não. Tava o Temer, saiu a Dilma, entrou o Temer, e aí ele até tentou fomentar dinheiro no mercado, liberou um monte de FGTS, liberou um monte de coisa, mas Por que que acontece? A taxa de juro alta, o povo para de pegar dinheiro, né? e E para aí de investir também para de no investir. O que Brasil. acontece? O investidor, ele não pega o crédito para poder fazer ali montar o seu próprio negócio. E eu acho bom, cara. Eu acho bom. Você sabe por quê? Porque. A taxa de juros alta, você fala? Sabe por quê? A taxa de juro baixa começa a iludir gente que não tem dinheiro a pegar empréstimo. Começa a iludir O gente índice que de endividamento sobe. sobe. E sabe para quem que é bom isso aí? O governo. E pro governo. É mais imposto, é mais dinheiro rodando. Entendeu? O governo vai falar, não, dá dinheiro, libera dinheiro aí que vai entrar dinheiro, o povo vai pagar imposto, vai entrar dinheiro e a gente vai poder gastar. O que acontece se você não começa. Se você para de comprar, se você para de investir? Para de entrar imposto, cara. Para de entrar dinheiro pra dentro do governo. Se parar de entrar dinheiro pro governo, como é que vai pagar A máquina não funciona. a máquina não funciona. Então por que eles brigam tanto pro juro abaixar? Abaixa o juro, aí volta todo mundo a consumir, consumindo, Libera paga crédito. imposto, libera crédito, entendeu? A galera não paga e tal, aí o banco precisa de empréstimo, aí vai virando aquele negócio lá. Aí quem consegue? O governo vai lá e sobe, porque o dinheiro tá entrando. O dinheiro tá entrando, tá lá como é que chama lá, do impostômetro lá, ó, pô, bombando. Se o impostômetro começar a cair, começar a o povo parar de consumir, o imposto cai. Se o imposto cai, a máquina lá que consome muito, que fica estourando o teto, não vai ter dinheiro pra estourar o teto mais. Não vai ter dinheiro. Mas eu acho que a Selic é uma forma de você poder olhar para o mercado e entender que agora, por exemplo, emprestou muito dinheiro atrás e agora vai diminuir, porque é uma forma de diminuir também. Então agora a galera é uma hora de dar uma brecada. Aí tipo assim, quem tinha pegado empréstimo não vai pegar outro empréstimo. Não pode. Tem que quitar aquele ali, esperar. Às vezes o cara espera mais 6 meses para financiar o carro, espera mais um ano. Taxa baixou, o cara mete a cara, que nem você falou. O dinheiro movimenta e aí chega lá na frente. Isso quando não é taxa variável. Quando não é taxa. Que nem os caras colocam, por exemplo, IPCA mais 5, IPCA mais 6. Né? O que eu falo, o juro é o seguinte, quem entende de juro vive de juro, quem não entende só paga Só juro. paga juros. É isso Entendeu? E a maioria do povo não entende de juro. mesmo. Paga juros. Ele só quer saber o valor da parcela. É que nem eu escutei uma vez, o cara falou assim, ó. Quem guarda dinheiro tem. Quem não guarda,
Ele não tem, ele fica sem. Porque ele tem que vender os trem dele pra poder pagar, porque gastou dinheiro demais, né? Cara, é outra coisa que eu acho que é o trem mais certo do mundo. É o tal do Serasa, protesto. É uma forma de notificar. É uma forma de segurar o povo. Entendeu? Porque o cara, quando tá endividado, quando vai pro Serasa, que ele não tem mais crédito, é a melhor coisa que acontece na vida dele. Ele para Ele para. E mesmo que ele não consiga pagar o que ele tá devendo já, mas ele vai parar de A fazer. dívida dele não sobe. Não sobe. Sobe Sim, vai, assim, sobe pelo quando juros, mas ele não pega outro Ele não empréstimo. vai pegar outro Porque senão ele empréstimo. fica pegando, cobrindo um santo. O que você fala é, descobre Descobre um um santo santo e cobre outro. É, Entendeu? pega dinheiro aqui, paga aquele ali, fica devendo esse, pega esse, paga aquele ali, fica. Essa é a realidade do É que nem brasileiro. pegar um dinheiro com a agiota pra pagar outra agiota. Assim, vai torando. Eu devo 1.000 pra um, eu pego 4 com o outro, e depois eu tenho 5 cartões de crédito, eu pago um cartão desse, com esse eu pago esse outro cartão, eu pago que eu pago. Desse jeito. Entendeu? O brasileiro, ele é bom pra poder apagar incêndio, pra poder fazer dinheiro. Eu falo, pô, brasileiro, você é empresário, quantas vezes você já teve que fazer dinheiro? Não ter Ixi. R$1 no bolso assim e pagar uma dívida de Ó, 10 mil reais e falar, uai, uma forma que eu faço muito é consórcio, mas assim, de amigo. Então, por exemplo, eu chego em 10 comerciantes e falo, olha, eu tô querendo fazer um consórcio aqui entre amigos, e a gente coloca os juros, assim, normalmente de 20% ao ano. Entendeu? Pra quê? Pra quando chegar lá no final, o cara que ficou por último, né? compensar ele ter esperado. Eu falei assim, como todo mundo é comerciante, os caras querem primeiro. Ô, tem uma água aí, não, deu uma sede, consegue lá, não? Fazendo favor. Os caras comerciantes quer primeiro. Por quê? Porque o cara que entende, ele faz o quê? Ele pega o dinheiro, compra mercadoria, vende, ganha margem, compra outra mercadoria, faz dinheiro. vende, tem a margem dele, e aí quando chegar lá no final, 12 meses, se o cara tiver margem de, vamos pôr pequena aí, 40%, vou pôr 50% para facilitar, o cara comprou 3 mil, opa, 1.500 ele ganhou ali no mês. Ele tá pagando a parcelinha ali de 200, 300 conto por mês, não vai fazer diferença para ele. Entendeu? Aí o que eu faço é o seguinte, então, por exemplo, às vezes eu preciso de grana, eu converso com 3, 4, e eu entro em muitos consórcios. Atualmente mesmo, de amigo eu tô nos 6. Não, e é a melhor forma de você. E aí eu até falei pra minha esposa, falei assim, amor. Fala que é a melhor forma de você desviar dinheiro. Você desvia o dinheiro pra um lugar que você sabe que vai ter um retorno. E eu falei assim, amor, eu faço conta, né? Lógico. Às vezes eu vou pagar ali, tipo, de juros no ano, R$60 por mês. Todo mês eu vou pagar de juros R$60 num consórcio que eu vou receber 5 mil. Então vai dar ali um ponto alguma coisa por cento, que é barato. E aí Pelo mediatismo. é na hora, você entendeu? Eu começo, como eu sou administrador, a maioria deles eu não pago juros, porque eu organizo. Mas quando eu não tô como administrador, eu pego segundo, terceiro, ia dar mais ou menos isso, R$40 de juros por mês, R$50 de juros por mês, e eu movimento dinheiro, eu levanto um capital ali de imediato, sem precisar ir no banco, sem precisar num agiota, sem precisar ir pagar parcelado. E pago parcelado. E pago parcelado. Eu até brinco, até um colega meu brinca e fala assim, o Thiago é pior de consórcio. Se você quiser saber de um consórcio, você fala com o Thiago. E assim, é uma coisa que eu aprendi que se você souber alocar o capital, tá tudo certo. Agora vamos lá, outra dúvida. Você tem alguma dúvida aí de consórcio, Jara, que você quer? Não? Pagar e já ter o bem, né? Mas isso aqui eu acho que é do brasileiro. É do imediatismo. Pra comprar um carro, por exemplo, é 10 mil. Pra comprar um carro no mesmo patamar. Os caras lá têm poder de compra, né? Eu tava vendo um documentário lá dos Estados Unidos e a média salarial lá é 5 mil dólares. Entendeu? Então, por exemplo, o cara formou engenheiro. Aí o cara vai lá para aquele tipo banco de emprego. É banco de emprego que fala aqui?
É. IDED, até uns bancos de emprego lá, né? E aí, tipo, a mulher arruma um serviço pra você ganhar, tipo, 70 mil por ano. Porque lá tudo é ano, Tudo né? é ano, né? E ele falando aqui de compra de carro, lá já, eles não financiam o carro e pensam no valor do bem. Tipo assim, eles vão comprar um carro e vai parcelar o carro em 12 parcelas. Então, vai pagar parcelado por Vou 250 pagar dólares. Não pensa o valor. $250. Eles olham a parcela e olham às vezes quanto vai pagar anual. É porque o juro é tão baixo que o cara nem faz as contas. Entendeu? Isso. Lá, por exemplo, eu não sei, agora aumentou, né? Mas estava a taxa de juros lá, acho que estava 2%, 1,5%, 0,5%. Não, só tava 4%. Não, mas porque aumentou. Não, sim, não. Tava mais baixo. Não, tá 0,4%. 0,4. Aí é 0,4%. baixíssimo. Eu acho que você tava vendo o mesmo documentário que é de um cara que pega o povo que ganha dinheiro lá e não sabe como É mexe. isso mesmo, é isso mesmo. O cara foi financiar um carro lá, aí o cara falou, não, quanto que é a sua taxa? Acho que ele tá pagando 1%. É porque ele era um ruim pagador, porque se ele fosse um bom pagador, ele pagava 0,5%, 0,4%. Eu falei, caralho, 0,4% você vai pagar, tipo assim, quase... É porque ele tava com dívidas lá, umas Isso. dívidas pendentes. É porque a taxa de juros lá é muito baixa. O que acontece? Só fazendo um parênteses. Compra um carro, por exemplo, de 10 mil dólares. Vai financiar em 4 anos. Em 4 anos, ele vai pagar tipo 10.800 dólares. Então, tipo assim, a taxa de juros é muito baixa. Agora, compara aqui. Nem chega, nem compensa o cara comprar à vista. Você entendeu? Agora, compara aqui. Você pega um carro de De 30, 10, não, de 10, vamos 10 mil, você paga 30 mil você nele. paga 30 mil, quando você for vender, tá valendo 6. É, Não é? desse jeitinho. Então, e lá, por que desvaloriza desse tanto? Porque a taxa de juros é alta, a inflação é alta. Lá a taxa de juros é baixa e a inflação é baixa. Quando o cara for vender, ele vai vender ali o carro de 10 mil dólares, vai vender por 9.800, 9,5. Cara, Vai baixar muito pouco, entendeu? é que nem eu tava escutando. É que nem fala, né? Um homem sem uma dívida cara, uma mulher braba é só um menino, né? Por que os Estados Unidos é o Brasil, o maior país do mundo, o mais rico do mundo? Porque é o país que tem mais dívida, filho. Ou, É os que tem mais coragem. Eles têm coragem, eles não brincam com o serviço. eu tava na faculdade e o professor falou assim, para uma empresa crescer, ela tem que ter dívida. Dívida. Ponto. É. E acabou a aula. E aí, mas como assim? Na próxima aula eu explico. Vai matutar, vai pra casa e vai matutar. Desse jeito. Aí eu cheguei em casa, né? Eu falei, cara, mas não tem sentido, não. Aí eu sentei lá e falei com. Quando a gente fala dívida, a gente fala dívida ativa, tá, gente? É dívida que vai gerar receita, não é uma dívida que... Você não vai comprar um perfume caro. pra você passear no seu final de A semana. gente fala assim, você vai comprar um caminhão, esse caminhão não vai te render. Você vai buscar mercadoria. Isso mesmo. E aí eu falei assim, gente, quando você vai abrir uma empresa, a empresa, para se formar, ela vai precisar de quê inicial? Capital. E alguém tem que fornecer esse capital. Se você não tiver ele de... Ou é o capital de terceiro, ou é o próprio, É. do sócio. Então, se o sócio injetou 10 mil, então a empresa deve quanto Já pro sócio? começou devendo. Deve 10 mil pro sócio. Se o sócio não tinha dinheiro, pegou com o banco 10 mil, a empresa deve 10 mil pro banco. pro banco. Então, se a empresa é pequena com 10 mil. Se ela pegou 1 milhão, opa, ela cresceu. Ela tem 1 milhão agora. Tem 1 milhão de dívida, mas tem 1 milhão. Mas ela tem 1 milhão. Aí, por exemplo, aí tem que ver a questão do fluxo, né? Se é ativo, se no caso, o passivo que se fala, né? Passivo circulante ou não circulante. Dívida de curto prazo e de longo prazo. A empresa tem que ter dívida de quê? De longo prazo. Para poder vender, receber, pôr dinheiro no bolso, fazer mais dinheiro, dar tempo dela ir para a praia, voltar, e quando ela chegar, a dívida nem venceu ainda. E por que a empresa tem que ter a longo prazo? Eu falo assim, que CNPJ e CPF são separados. CPF você faz a curto prazo, sua dívida, para poder ser mais... Eu gosto assim, de ser mais rápido. E por que o CNPJ tem que ser mais longo? Porque naquele período ali você vai construir sua empresa ali, ó. Ela tem que ter, ó, não. Quando você dá o primeiro passo da dívida, você tem que ver, você vai olhar ela lá no final. Fala, eu tenho uma dívida de 1 milhão em 200 meses. Então eu tenho 200 meses, eu tenho que manter essa empresa aberta durante 200 meses para poder quitar essa dívida.
Porque se você faz uma dívida de 1 milhão para 6 meses, você quita essa dívida, você não sabe se você vai sobreviver mais 6 meses. Eu falo assim, quando você tem uma empresa que você consegue fazer uma dívida longa, a longo prazo, por isso que eu falo com a Existe o maioria, BNDES, né, eles fazem muito a isso. maioria dos meus clientes, hoje que é na área de investimento do consórcio, são empresários, né? Eu tenho capitais na cabeça deles que consórcio é uma dívida que você faz que só vai te trazer benefício. É um funcionário que você paga que não vai te dar prejuízo. Você pensa como um funcionário que você está pagando que não vai te dar prejuízo. Você paga um funcionário lá de R$ 2.000 por mês, você vai pegar um. Tem dois, um pouquinho, R$ 1.397. Você vai pegar um funcionário que vai te fazer meio milhão até o final do percurso dele. Qual funcionário que você vai pagar R$ 1.300 no final de tudo, ele vai te dar meio milhão para trás? Ó, Nenhum, e tem um funcionário que ainda te põe na justiça, entendeu? que você não. Então, mas o cara com a cabeça pequena, ele não entende isso. Quando eu falei aqui que o propósito tá na dor, e eu não tinha entendido por que eu tinha. A começo eu entrei pro consórcio pra mim aprender. E um dia eu parei e pensei, gente, por que eu tô aqui? Né? Porque eu tô bem lá em casa, eu ia pra casa, dormia, descansava tal. E não, agora eu tenho uma menina pequena, podia estar curtindo com ela, não. Eu tô aqui, depois meio-dia agarrado nisso aqui, ligando pra Vai cliente. acordar 4 horas da Vou manhã. acordar 4 horas da manhã no outro dia, vou visitar cliente, fica até 9 horas na casa do cara esperando pra ser recebido. E eu fui analisar por que eu era aqui lá. Só que eu ainda não sabia que o meu propósito estava ligado à minha dor. Eu não entendi. Até esse final de semana pra trás aqui que eu vim entender por que o meu propósito estava ligado à minha dor. Aí eu analisei por que eu fiz um consórcio. Sei lá, eu fiz um consórcio porque. Primeiro para ajudar um amigo meu, né? Que tava começando e tal. Tinha feito uma promessa. É. E se eu incentivei o cara, eu tinha que ser o primeiro a comprar do cara, né? Aí eu falei, não, mas não é só isso. Por que é isso? Eu falei, não, meu propósito, meu maior consórcio é pra minha filha. Eu falei, é pra minha filha, por quê? Minha filha tem 1 ano, na época ela tinha 1 ano e pouquinho. Tem 1 ano. Daqui a 16 anos, ela vai estar com 17. Então, ela já vai estar com um patrimônio de uns R$ 200.000. O que acontece? Se eu pensasse nela desse jeito, e se outra pessoa pensar do mesmo jeito no filho dela, por exemplo, o que vai ser o namorado dela, ou o marido dela, se o pai dela também pensar igual eu hoje, Os dois vai estar com meio milhão. na hora que eles for começar a vida, já vai começar a vida melhor do que eu. Quase meio milhão. Quase meio milhão. Os dois já vão começar, ou um com apartamento e o outro com a grana, ou os dois com 2 apartamentos, uma renda passiva. Aí onde que fala que o propósito tá ligado à dor? Porque eu não tive isso. Você vai mudar a próxima geração. Eu vou mudar uma geração. Eu não tive isso. Quando eu tinha 18 anos, eu tava trabalhando, eu tinha financiado um carro. Mas que eu tinha era um carro financiado ali, e ralando e tal. Eu falei, não, cara, se eu conseguir convencer, não convencer, né? Pôr essa ideia na cabeça das pessoas, que acabaram de ter um filho, que pode ter uma parcela pequena ali, que não sai do orçamento dele, pra poder mudar o futuro daquelas pessoas, é isso que o consórcio promove. Ela muda o futuro das pessoas. Porque você querendo ou não, você vai precisar de um crédito. Uma hora você vai precisar de um crédito. De uma linha de crédito. Se você nasceu e respira no Brasil, uma hora você vai precisar da linha de crédito. Pra crescer. Pra Que é o que crescer. a gente acabou de falar. Entendeu? Entendeu? E o consórcio é isso. Porque às vezes o cara tem uma ideia, mas pra pôr em prática, tá amarrado às vezes Numa linha de crédito. Numa linha de crédito. Então, assim, que seja daqui a 1 ano, que seja daqui a 6, que seja daqui a 15 anos, que é o limite, eu acho que é 18 anos o limite máximo do consórcio, que seja daqui a 18 anos, você vai precisar de um crédito uma hora. E o consórcio está ali para poder te garantir isso. Você tem um crédito para poder crescer. É porque, por exemplo, quando a gente. Eu vou te falar, tô mudando a minha visão aqui hoje. Mas eu pensava o seguinte: o consórcio, eu vou pagar, às vezes, vamos supor, 16 mil no consórcio, não, 20 mil no consórcio, vou receber um crédito de 16. Então, opa, não tô tendo vantagem nenhuma, é que nem eu tô pagando, Pra alguém ficar com o meu dinheiro. pra ficando com meu dinheiro, eu vou pagar, eu vou guardar, ué, eu mesmo vou investir. Não, a hora que você começa a entrar no mundo do consórcio, você começa a entender as variáveis entre o consórcio, entendeu? Tanto em termos de construção, termo de aquisição, termo de investimento. Por exemplo, hoje qual que é a minha maior linha de venda? De investimento. O que acontece?
Hoje a gente trabalha com crédito alto, né, com parcelas baixas. É, a gente é um Vou dos pedir uma poucos namoradinha aqui de ovo maltine pra você, com que é o morango, acho que banana e de ninho. pêssego. É pêssego? É, Muda, muda. Pode pedir um que tem pra ela. Muda aqui. no lugar do banana papoceiro. Então, Eu assim, já pedi o meu. a gente trabalha na linha de crédito do consórcio como investimento De nessa, longo prazo. de longo, não, até de curto prazo. Na verdade, é mais de curto prazo que a longo prazo. O que acontece? Fala aí, o que que é considerado curto, médio e longo prazo? Vamos lá. Vou te falar a linhagem do consórcio, no meu ponto de vista, médio, curto e longo prazo. A curto prazo. Hoje a gente trabalha com consórcio, você paga meia parcela do consórcio, tá? Então vamos lá. Hoje você tem um crédito de 100 mil, tá? A HS fornece esse benefício, você pagar meia parcela, né, para poder pegar um crédito de 100 mil. Até ser contemplado. Até ser contemplado. Vamos lá, hoje 340 você falou. é isso. Hoje o crédito de 100 mil você vai pagar R$ 341. Um crédito de 100 mil. Até ser contemplado. Até ser contemplado. O que acontece? Por que tem essa questão até ser contemplado? Porque a hora que você for contemplado, vai dobrar o valor da sua parcela. E o que a corretora disponibiliza para o que a administradora disponibiliza para os corretores? Fazer a negociação em cima desse crédito. Por exemplo, você tem um crédito de 100 mil, a gente compra, você paga meia parcela, você tem um crédito de 100 mil, você paga meia parcela. Pós-contemplação, você vai ter duas escolhas. Uma, vender o crédito, né, para a própria corretora ou continuar com crédito. E a corretora, o que ela faz para poder comprar esse crédito? Alguns períodos do ano, por exemplo, o primeiro ano, a gente vai comprar esse crédito pagando 15% em cima do valor do crédito. Por quê? Porque eu vou comprar ela 15%, mas eu tenho uma fila de espera lá que vai me comprar ela 20%, 25%. 15% sobre o valor Do do crédito. crédito. Do Então, de crédito. 100 mil, 15 mil reais. 15 mil reais. Vamos lá, vamos supor que você pagou esse crédito aí durante um ano. Durante 12 meses. Durante 12 meses você pagou ali R$ 4.100 no valor do crédito, né, de 100 mil. E foi contemplado. Você pagou R$ 4.100, foi contemplado. Eu, como corretor, eu posso te comprar a sua carta de crédito. Contemplada Eu por vou te pagar 15%. isso, eu vou te pagar um ágio. Entendeu? Esse ágio a gente paga ele 15%. Então No você vai primeiro ano. no primeiro ano, 15% vai pagar 15 mil reais, você vai ter um lucro ali de R$ 10.900. Essa é o curto prazo. Até ali, a gente fala ali, Porque até eu desembolsei as parcelas até ser contemplado. Por exemplo, contemplado. 4 mil reais. Isso, E aí você me pagou 15. 15. Menos os 4, eu lucrei 11 mil reais. 10 mil reais, 10.900. 10.900. Isso, no primeiro ano. Por exemplo, a curto prazo, onde a gente fala, no primeiro ano você consegue lucrar 10 mil reais, que é Que é uma uma grana boa, só pagando parcelinha de 200 e poucos reais, de R$ 341. No segundo ano, a gente paga um valor ali vai dar 9.700, no terceiro 8.500, até a parcela ali mais ou menos 60, caso você não for contemplado e for contemplado na parcela 60, ainda é benefício você vender. Porque se você for fazer as contas tudo ali, vai dar 1% de juro. A não ser que você utilize o crédito. Isso, né? caso você não queira utilizar o crédito. Você fez para investimento. Para investimento, quando a gente fala investimento. Então, a curto prazo, até o valor da parcela 60 é um bom investimento. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Com meia parcela, o grupo que está sendo ali, ele fica saudável. Então, o que acontece? Ele contempla mais pessoas. E a pessoa paga com maior fluidez. Entendeu? Então, assim, ela paga um valor que cabe no orçamento dela. O grupo fica saudável. O grupo ficando saudável, ele vai sortear mais, porque a intenção da administradora é que você pague a parcela cheia. É que aquele dinheiro se retorne o mais rápido possível. Entendeu? A curto prazo é isso, por exemplo. Agora, a médio prazo, passou da parcela 60, você foi lá e foi contemplado, ali já você tem que entrar com poder de aquisição, é de comprar algo, né, como modo de investimento, uma sala de comércio, né, uma casa para alugar, né, um cômodo.
Você compra algo para você ter aquele bem e poder pegar a renda passiva dela. Porque com a renda passiva você consegue pagar o valor da parcela. Você pega uma carta de crédito de 100 mil, se você tiver. A médio prazo ela já vai estar valendo ali uns 180, 150. Então já dá para você comprar um terreno, comprar alguma coisa, que ali você aluga ou faz alguma coisa. Aí quando a gente fala longo prazo, passou ali dos 90 não, mais uns, passou de 120 meses. 10 anos. 10 anos, passou 10 anos ali, você não foi contemplado. Você foi contemplado ali depois de 10 anos. Aí onde a gente fala que você deixa a carta lá para ela ser rentável, ela começa a ser rentável. Porque a administradora pega essa carta, fica com essa carta, Porque fica você com tá o seu pagando dinheiro, meia parcela, né? que tá pagando meia parcela, e você vai passar a pagar a parcela cheia. Você segura esse dinheiro, ela vai te render todos os meses, né? Sobre o valor Sobre contemplado. o valor Se contemplado, ela tiver 200 mil, vai vai render render 20, quase 2 mil 12 mil, reais por mês, quase R$ 2.000 por mês. que você vai segurar ela até o final do consórcio. No final do consórcio, você pega o valor dele integral. Então, se você vai começar com um crédito ali de 100 É mil, 18 anos, você falou que o valor maior? O e- prazo máximo? o prazo máximo é 18, o menor Então seria. 14. Quer ver? Então vamos supor, 14 anos, 180 teria mais 4 anos, que você pagaria o dobro, 4 anos rendendo cerca de 2 mil aproximadamente, né? Porque vai 15 anos é o menor e 18,5, dar 60 vezes 2, 120. 200 virou 320. 320. Você começou com uma carta de 100, ela virou quase 320 mil. Teve uma pessoa que me falou, que tá até trabalhando num banco, falou assim, tinha um rapaz lá, e falou, ó, vou transferir só um pouco do meu dinheiro para cá, para mim não deixar tudo num banco só, que eu não gosto de deixar tudo num banco só, não. Aí ele transferiu lá 1.300.000 do dinheiro, para que não Um queria pouco. deixar, só transferiu um pouco. É. E aí esse cara, ele fazia isso, ele comprava a carta de crédito do cara contemplado, aí, por exemplo, faltava, por exemplo, 40 parcelas. Aí ele ia lá e pagava as 40 de uma vez. E deixava o E dinheiro, deixava lá. porque ele vai rentabilizando. E deixava lá. A hora que ele precisar de um Por crédito, isso que eu não entendia. E assim, e ele não precisava do dinheiro, que tem o dinheiro lá parado. porque o dinheiro do consórcio ele rende mais do que qualquer outro investimento. Ele rende 0,9 tirando imposto. Livre de imposto de renda. Livre de imposto de renda. Hoje tipo, rende sem imposto de renda? Eu acho que é LCI, né? LCI e fundo imobiliário. Que não vai dar nem 1%, né? É LCI. Hoje eu acho que dá, né? Por Hoje conta da Selic. vai dar 1,2%. Por conta da Selic. Mas a gente tá falando num cenário que tá muito favorável a pessoas que vão investir, né? Então, qualquer investimento que você fizer hoje, paga ali mais ou menos 9%, 10% ao ano. 10%. Isso. Qualquer investimento que você for qualquer, porque assim, se a pessoa. Vou pôr na caixinha do New Bank, dá 1% ali. Isso, Dá dá 10%. 0%. Isso. Então, por exemplo, a gente está num cenário, vamos dizer assim, favorável para as Aham. pessoas investirem, né? E eu acho que isso é legal, mas mais para frente as pessoas vão precisar disso. Porque elas não vão achar qualquer lugar que pague isso daí. Eu tenho um amigo meu, e outra coisa, a gente fala que o consórcio é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro consórcio, né? Eu tenho um amigo meu que eu falando sobre consórcio e tal, querendo mostrar para ele. Primeiro quando eu fui falar de consórcio, ele falou para mim, a gente foi lá para falar sobre o negócio e tal, ele me deu a abertura para poder falar e virou assim, ó, se você falar de consórcio perto de mim, eu chego a arrepiar. E por quê? Traumatizado. Traumatizado, né? Porque o consórcio é o seguinte, ou você fez uma compra que não tinha necessário, ou você é um vendedor te empurrou uma bucha, não sei, te fez uma promessa que não pode cumprir, e aí você acaba se frustrando. Porque quando o cara promete que vai te contemplar, você já pode sair fora. Que não existe promessa de contemplação. Existe um estudo, você vai estudar um grupo, sobre lance, sobre tudo, para aumentar a chance, a probabilidade de você ser contemplado. Mas que eu vou te falar assim, eu vou te garantir a contemplação aqui, eu não posso nunca falar um negócio desse. Entendeu? Porque assim, você tá ferindo com o sonho do cara, né? Então, aí eu fui falar com esse amigo meu sobre o consórcio e tal.
Aí eu fui falar sobre a área de investimento e tal, não sei o que tem. Aí ele falou assim, não, mas esses 100 mil aqui, ó, que você tá Falando? falando aqui e tal, na Nubank me dá 1%. Tal, que se eu quiser, pegava 100 mil, botava na Nubank lá, me dá 1%, né, que dá quase... Considerando que ele tem o capital. Aí foi onde eu falei, mas você tem um capital? Tem, tal, tal, tal. Não, que bom que você tem um capital. Eu não tô falando que você sai dos seus investimentos, não. Com esse capital, você investe de novo no consórcio. Que Você vai, pega que aqui, vai, aí você pega o seu capital, investe ele, vai te render ali R$ 900 por mês. Você entra, faz um consórcio que você vai dobrar seu capital. vai pegar outra carta de Você 100, vai pegar outra carta de 100, vai contemplar daqui, vamos por, médio prazo, 2 anos, 2 anos, 2 a 3 anos, você vai ter um crédito de 100 que vai te... render mais 1.000. Você vai ter 200 mil. E outra coisa, Pagando 900, você não vai... Não, nem 900, vai pagar menos. Vai pagar 700. Não, quando você for contemplado, você vai pagar 600, É, 680, quando você for 680. contemplado. Antes de ser contemplado, você vai pagar 340. Uma cartinha de 100 mil, assim, básica. Uhum. Então, assim, o consórcio não é para você sair dos seus investimentos. Investimento você tem que aumentar. Seu lucro daqui, o cara que é investidor, ele tem que pensar, se eu lucro aqui, o que eu faço com esse lucro do meu investimento? Eu faço outro investimento. É o que o pessoal fala, dica para poder ficar rico. Ficar Tenha várias, milionário. tenha várias fontes de renda. Outra que eu quis. Eu queria ter uma segunda opção de fonte de renda. Eu já tinha a minha primeira opção. Eu vou ter uma segunda opção de fonte de renda, que é flexível, né? Que pode vai gerar... Depende de você. E vai me gerar várias oportunidades, conhecer várias outras pessoas, né? Network. E que assim, o consórcio é de oportunidade, né? Por exemplo, essa semana eu tava indo muito mal, até nas vendas, até aparecer uma venda de uma carta contemplada. Por um O cara acaso, queria a carta já o contemplada. cara já queria uma carta contemplada, né? Então a comissão da carta contemplada é maior. E por um acaso, pra você ver o tanto que as redes sociais hoje é muito importante. Por um acaso, o cara tava lá conversando lá e escutou o patrão dele falar que ele precisava de uma grana e ele ia entrar num financiamento. Porque ele tava esperando um dinheiro e esse dinheiro não tinha saído, ele ia fazer um financiamento e tal. Ele falou: não, eu tenho um amigo meu que trabalha com consórcio e às vezes é melhor pra você, né, ver como é que é. Aí, mesmo ele pagando um ágio de uma carta contemplada, Foi saia mais vantajoso que financiar o apartamento. Ele precisava de 300 mil para poder quitar o apartamento. E eu tinha uma carta, umas cartas lá que davam 300 mil para poder quitar esse apartamento. Aí você junta as cartas. Você pode juntar, o consórcio ele tem essa... Depois, é porque a administradora faz isso, né? Porque ela tem o capital e ela transforma tipo em Isso, por exemplo, eu posso juntar até 8 cartas, eu tô precisando de 800 mil para poder construir alguma coisa. Porque os 800, vamos supor, os 800 mil são 8 cartas de 100. De 100. Que aí a administradora já tem disponível 800 mil. Na verdade, são corretores, né? A administradora ela libera isso para os corretores em si. Né? A Elos é uma corretora, a HS é a administradora. Então, assim, ela libera a comercialização entre os corretores. Então, o que acontece? O cara tá precisando de 800 mil, só que o cara não tem um crédito só de 800 mil. Mas eu tenho, a corretora tal tem lá 400 mil já contemplado, a outra corretora tem 400 mil, então eu vou pegar aquelas, junto as duas e ofereço pro cara, o cara compra, constrói o dele o mais rápido possível, com prazo menor, né, e com valor de juros, não, porque você não paga juros, você paga taxa administrativa. A gente fala do valor do ágio, né, porque quem tem pressa tem que ter dinheiro, né. Ele tem que pagar um pouquinho mais. Tem que pagar mais, porque o cara, um cara esperou, né, foi intermediário, aquele negócio. É igual um amigo meu, ele... E no final ele ainda vai pagar menos. Menos do que um financiamento. Do que um financiamento. Bem menos. Bem menos. Eu tenho um amigo meu que... Aí o cara, quando falando em tempo, né? Eu tenho um amigo meu que ele construiu uma casa e ele pegou 190 mil emprestado do banco para poder acabar de quitar a casa. Para poder acabar de construir essa casa. Eu sei que no fritar dos ovos, até hoje ele tá pagando só o juro, ainda não tá abatendo no saldo devedor. Já deve ter quase um ano que só paga o juro e não abate o saldo devedor, porque a Bits não estava pronta. E deixa eu te perguntar um negócio. Tá, finaliza aí, porque surgiu uma dúvida aqui. Tá. Aí o que aconteceu?
Ele, ele tava com esse, ele tava pagando acho que uns R$ 2.000 de parcela. No final das contas ele ia pagar, ele pegou 190, ele ia pagar 480 reais, né? O prazo de 35 meses, 35 anos. Aí eu virei pra ele assim e falei assim, ó, você tem condição de pagar outra parcela? Eu falei, de quanto? Eu falei, uma parcelinha de 1.390, num crédito de meio milhão. Ele falou, eu tenho, por quê? Porque é o seguinte, crédito de meio milhão, você vai pagar aí no máximo, se você não for contemplado, no máximo, estourando, 18 anos. Em 18 anos, você vai quitar esse financiamento que você fez aí na De metade do 35. prazo, Ainda vai ainda sobrar vai um te pouco. sobrar dinheiro. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, se eu fiz um financiamento de 30 anos de uma casa, vamos lá, vamos pôr meio milhão. A minha casa, vamos pôr de meio milhão. Eu financei meio milhão? Não, vamos pôr que. A Vamos pôr, casa era meio milhão, você financiou 250 mil. vamos pôr isso. E aí você tem um Eu tenho saldo uma dívida lá de de 250 250 mil, mil. que vai virar 750. Isso. E aí que eu queria pagar ela antes. Eu posso fazer o consórcio e depois levar ela lá Você e pode fazer, fazer assim. aí você vai fazer uma carta intermitente quitante, você vai lá, pega sua carta contemplada, você vai lá, pega, o consórcio vai lá, paga a casa pra você e ela vai lá, a administradora vai e você paga, você pega o crédito, paga o banco, né? A administradora lá vai colocar sua casa como Tipo de garantia, de garantia e o que excedente. excedente, você recebe o dinheiro. É mesmo? Você pode, Se for contemplada. se já tiver contemplada. Você Então, recebe o a diferença. reembolso, o reembolso da diferença. Então eu fiz a carta de 500 mil, quitei o banco lá 200, vamos pôr 300 mil. Assim, vamos lá, você fez 250 mil. Você fez uma dívida de 250 mil com o banco, beleza? Você tem que olhar também a questão da documentação do banco. Porque tem alguns bancos que não. Por lei, todo banco tem que fazer. Aí Tem, tem banco que não quer aceitar. tem banco que não quer aceitar, quer arrumar problema. Aí tem A que dar. Caixa, aí você tem que arrumar. Mas por lei, o consórcio tem que ser aceito para poder pagar, quitar. O banco é tipo assim, eu não quero receber Não agora. quero receber. Agora eu não quero receber. Eu Eu vou queria. receber agora. Porque Quero receber o juro. eu quero receber o juro, entendeu? Então vamos lá, você fez uma dívida de 250 mil e você fez uma carta de 300 mil. Vamos lá, passou mais ou menos passou 3 anos ali, você foi contemplado, os 300 mil. Você tava pagando ali o juro ali e tal. Você vai lá com essa carta de 300 mil, chega lá no banco e fala, vou quitar meu financiamento. Qual que é o meu saldo devedor? Seu saldo devedor aqui é de 220 mil. Não, 250, 270 mil, por exemplo. Vai aumentar. Vai aumentar, seu saldo é 270 mil. Então a administradora vai lá, paga os 270 mil, vai te sobrar 30 mil. Você pega e reembolsa aquele 30 mil pra você, Cai na sua continha limpinho. cai na sua conta, você vai lá, pega a sua parcela que era em 30 anos, caiu pra 18. Pra 18. Vai pagar muito mais rápido. E outra coisa, às vezes você quer vender sua casa, você vai vender sua casa muito melhor. E se você quiser, realmente, se você tiver a casa, A casa e já se você quiser vender, você vai vender bem melhor, porque você não. Até o próximo comprador vai pagar ela com menos juros se você tivesse financiado ou coisa parecida. Então, assim, o consórcio é uma máquina de fazer negócio. Eu não tinha essa visão do consórcio. Quem domina o consórcio, eu tenho 4 meses, né, que eu trabalho com consórcio. Eu ainda tô falando com o meu supervisor, a gente vai montar um curso. Não ele vai montar o curso. para formar vendedores. Na verdade, eu tô fazendo isso mais para mim poder estudar o consórcio em si. Para mim me tornar um especialista nessa área do investimento, administrativo, tudo, porque, cara, são muitas manobras por trás do consórcio. Por exemplo, o consórcio demora, vírgula. Você pode entrar num grupo que já está em andamento. Por exemplo, tem um grupo lá, tem um grupo de carro, por exemplo, um grupo de carro. Quando o grupo tá, vamos supor, quando o grupo tá em andamento, vamos pôr um grupo aí de 100 meses. 100 meses. 100 meses. Um grupo de 100 meses. E aí, vamos supor, tem
já tem 50 meses, já não dou 50. não, Metade do eu grupo. vou pôr menos, vou pôr 30 meses. Certo. Aí tipo, eu entro no meio desse consórcio Você pode entrar no meio do consórcio. e essas outras 30 vai pra Aí frente? você vai ter duas opções. Ou você dissolve, né? Faz o rateio das 30 que ficou para trás, põe tudo dentro da sua parcela, Nas 70 que nas falta. 70 que falta. Ou você entra ali ainda pagando metade da parcela. A hora que você for contemplado, aquele que ficou para trás eu abato no valor da sua parcela. No valor do seu crédito. Do crédito. Eu peguei um consórcio de 100 meses, de 100 mil, 100 meses já rodou 30. Então tinha 70, né? Daqueles 70 eu vou abater aquele 30 que tá pra trás, entendeu? Você não vai pegar 100 Você- mil de crédito, você vai pegar 70. Você vai pegar 70, não vai pegar os 100 mil. A gente sem considerar juros, E você vai pegar, 70 mil. vai arredondar a conta, vai pegar 70 mil. Você entrou no meio do caminho, mas você vai pegar 70 mil. Por quê? Eles abrem cotas, o cara foi, por exemplo, O contemplou cara desistiu, ainda tem vaga. de- Por o exemplo, cara desistiu no e o pessoal para de dar lance depois de um tempo? para. O cara entra numa cota aí de 100 meses, o cara para de dar lance. É o seguinte, Ou tem gente que dá a respeito de lance, o lance é igual oferta e demanda, né? Uma hora tá cheio de oferta, outra hora não tem. Então, assim, você pensa no lance assim, é uma linha reta. Aqui tem um tempo, a média do lance, e ele anda assim, ó. Por que acontece? Aqui é a média, ele sobe aqui. Muita gente dando lance, dando lance, dando lance. Chega aqui, o cara ou foi contemplado, ou tá desistindo e sai fora. O que acontece? O lance cai de novo. A hora que cai, todo mundo vem pra dar lance. Aí vem subindo, vem subindo, vem subindo a média. Chega aqui, tem um limite pra dar lance. Naquele limite começa a sair pessoas, sai pessoas, sai pessoas. Alguém desiste de dar lance, outro. Aí o que acontece? Cai de novo. Então o lance, assim, ele é muito flexível, né? Aí você tem que saber entrar na hora, na linha do lance. Na hora que tá baixo. É por isso que os corretores falam que garante a E contemplação, porque o cara vai ficar olhando e falar, ó, você precisa dar lance esse mês, esse mês de tantos mil. porque. A chance de Acho- sair é maior. Mas é chance, né? Pode ser Aumenta sua chance, não quer dizer que É, garantiu. porque tá nós três aqui, né, num consórcio. Eu tô com essa linha de pensamento, mas você também tá e ele também tá. Então, assim, eu fiz uma média de lance lá, tá dando 50 parcelas. Eu falo, não, vou botar 51 pra poder contemplar. Só que você fala, não, eu vou botar 52. Aí Ele o outro fala fala, assim, não, eu vou pôr 60, 60, dá pra garantir logo. pra garantir logo, entendeu? Aí ele vai sair de 60. Aí, dois pôs 60 que era o limite. Aí vai pro sorteio, quem tiver mais próximo do sorteio leva a contemplação. Aí envolve também pagamento, você não pagou atrasado. Se não pagou se pagou atrasado, pagou certinho, tem tudo isso. Se é suplente, se ele vai. Porque tem muita coisa assim, porque às vezes o cara ele esquece de pagar o consórcio. Por exemplo, o nosso consórcio é o único que tem uma, Eu tenho um consórcio, cara. uma bonificação Eu tenho um de consórcio, sorteio. eu fiz em janeiro. Eu falei que ia fazer um consórcio. Parcelinha de 200 e poucos reais. E eu Qual vou é o valor do crédito? é 17 mil reais Isso é pra carro, né? pra moto. Pra moto. É. 290, você tinha um crédito de 50 mil comigo. Pois é, aí eu não sabia. Não, mas foi no janeiro, você nem tava, né? É, então. Nem tava. Tá vendo a vantagem da nossa administradora? Aí que. Da Honda. Aí eu já tinha feito um com esse cara e tal. E aí eu fiz. E eu esqueci de pagar, acho que mês 4. E foi contemplado. Não, Ah, graças a Deus. não, eu esqueci de pagar. E eu falei assim, cara. Tipo, você tava naquela mente que eu tava esquecendo alguma coisa. Porque como eu faço os outros consórcios, Aham. e eu que recebo, eu cobro. E aí eu tenho que cobrar, tenho que pagar pra ele, e tenho que fazer isso, e eu gosto de pagar os treinos no dia. Se eu fiz o compromisso naquele dia e tal. E aí eu falei, gente, eu esqueci de pagar alguma coisa. E virou o mês. Aí o cara me mandou mensagem. Que- Você esqueceu, cara? Eu falei, nossa, eu sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa. Eu esqueci de pagar o consórcio. Na nossa empresa, a gente tem uma bonificação para os bons pagadores, né? Porque você não recebe nada por ser um bom pagador. É mais que a sua obrigação, né? Você fez o compromisso, né? Continua lá fora. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim,
Que acontece? A gente tem um lance que chama grupo fidelidade. Esse grupo fidelidade é assim, você tem o grupo inteirinho e todo dia 10 vence a parcela. Você pagou você pagou 6 meses a parcela todo dia, você entra para esse grupo fidelidade. Pagou Pagou em dia. pagou em dia. Durante 6 meses, você pagou em dia, você entra no grupo fidelidade. Como é que é o grupo fidelidade? Nós estamos Os todo melhores mundo aqui, pagar. os melhores pagadores estão lá naquele grupo, que estatisticamente cai de 20 a 25% da quantidade de pessoas do grupo. Porque é o seguinte, o cara faz o consórcio, nem você esquece, não paga, porque não vai te dar, não vai gerar juros e nem vai colocar seu nome no SPC. Então o cara acaba esquecendo. Pra ter essa vantagem, para o grupo ficar saudável e ter essas pessoas no Eu grupo, coloquei um lembrete, cara, no esse meu foi celular, pra mim não esquecer, você acredita? eles foram e fizeram esse grupo fidelidade. O que acontece? Tá nós três aqui no grupo aqui, no No consórcio. grupo Fidelidade. No consórcio, entramos no grupo fidelidade, pagando 6 meses certinho, entrando no grupo fidelidade. Você deu essa bandeira aí e não pagou no dia certo. Esse dia 10 você pagou dia 11. Você sai do grupo, o sorteio vai ficar só entre nós dois, vai diminuir a chance vai aumentar a chance do cara ser contemplado, e você só pode voltar depois de 6 meses. Você Tiver pagou pagar dia. certinho. Aí quando você pagou certinho, é recorrente. Todo mês você participa desse grupo Fidelidade. Que Então o que massa. acontece? Aumenta a sua por você ser um bom pagador, aumenta a sua chance de contemplação, E eu deixo porque ela entende que você é um cara que tá isso, honrando o compromisso. isso. E o que acontece? Eu deixo o grupo saudável. Todo mundo quer participar do grupo Fidelidade, Que aumenta a chance. que vai aumentar a chance, mas, cara, é incrível. É de 20 a 25% das pessoas do grupo. Se tem 1.000 pessoas lá, só de 250 pessoas participam. Já chegou a dar 15%. Porque o cara esquece. Esquece. Não é prioridade. Mas que nem você falou, às vezes o cara faz uma parcela tão barata, Tão barato que ele viaja. eu te falar, eu tenho um pessoal lá em frente que eu jogo truquinho lá, né? Aham. Lá em frente de casa. E aí eu fui jogar truco nesse dia, já com isso na minha cabeça, cara. Falei, cara, eu tô esquecendo de alguma coisa. É que nem quando você sai de casa É. e esquece de pegar um documento, alguma coisa assim. Eu já saí, e eu fiquei a semana, eu fiquei um mês. Lembrando. Falando, gente, eu tô esquecendo de alguma coisa, eu não sabia. Falei, depois eu lembro. E aí, quando chegou porque eu tenho um consórcio do dia 15 ao dia 20, de amigo. Aham. E aí, quando chegou dia 15, o cara me mandou mensagem. Falei, que eu tenho outro consórcio. Ah, rapaz, lembrei. Aí eu mandei mensagem pro cara, o cara falou, não, Thiago, real, você esqueceu mesmo. Tá aqui o boleto. Aí ele me mandou o boleto. Eu falei, não, cara, eu tô no aplicativo aqui, eu pego aqui, mas valeu. E é real, aí eu coloquei um lembrete pra mim poder não esquecer. Não, eu também esqueci. Os dois primeiros. Eu tenho 3 cartas de consórcio. Eu quero até o ano que vem ter pelo menos 1 milhão em consórcio pra poder. Que hoje, pra ter 1 milhão em consórcio, eu vou pagar R$ 2.800 de parcela. Pagando R$ 2.800, eu posso ter a probabilidade de ter 1 milhão mais rápido do que você imagina. Pagando R$ 2.800 de parcela. R$ 2.800 de parcela, é isso mesmo. Eu vou pagar Você vai 2.000. parcelar em 300 e poucas parcelas, mais ou menos? Seria isso? Não, dá 250. Não, 250. porque hoje a carta de 1 milhão, É que você paga metade, eu né? pago metade. Hoje a carta de 1 milhão é R$ 2.840. 1 milhão. Você tem um crédito de 1 milhão. Que você pode ter um crédito de 1 milhão daqui a 18 anos, ou você pode ter um crédito de 1 milhão daqui a um mês. Ou daqui a 2 anos. Um crédito de 1 milhão. Ou que é 6 meses. Cara, você com crédito de 1 milhão, cara, paga uma parcela de. Aí sua parcela vai dobrar, vai pra quase 5 mil. Mas com crédito de 1 milhão, você consegue pagar essa parcela sossegada de 5 mil. Consegue. Você constrói um barracão ali bonito ali, ele paga sozinho. Paga sozinho. Entendeu? É onde a gente fala que o consórcio a gente precisa ter um consórcio. A gente tinha que nascer, o cara, ó, vai ter um filho aqui. Faz um investimento bacana, um consórcio é um investimento bacana. Qual que é o meu pensamento? Ó, eu fiz o consórcio pra minha filha de 100 mil. A médio prazo,
a curto prazo, se eu for contemplado, eu vendo a carta, né? Recebo ali E faz outra. de 15 a 20% E faz outra. e faço outra. Porque você vai continuar Que pagando eu vou mesmo. continuar pagando a mesma coisa. E faço outra, às vezes um valor maior. Beleza, vamos supor que eu fiz a carta, eu fui contemplado em 5 anos. Beleza. Vou fazer outra. Então minha filha vai estar com 6, para fazer 18 ali, vai faltar 12 anos, né? Em 12 anos eu vou ter pago ali uma boa parte do consórcio. Se o cara for rabudo, e ele. Rabudo no sentido de sortudo, né? E ele Ele conseguir. vai ser contemplado de novo. A média nossa lá, a gente não tem uma média. Sim, mas a média do bom pagador lá é de, no máximo, 6 anos é ser contemplado. No máximo. Tem um ou outro que, né, infelizmente o cara não dá tanta sorte. Mas a média é de 6 anos no máximo. Então, assim, se eu fazendo a minha conta, em 2 anos, minha filha vai estar com 12 anos, eu já vou ter feito 2 cartas para ela. No terceiro ano, é a minha mentalidade. No terceiro ano, a minha filha já vai estar com outro consórcio, vai ter pagado mais ou menos a metade. E aí eu vou chegar nela e falar o seguinte aqui, ó, o pai fez uma carta de crédito aqui pra você aqui nos 200 mil, 300 mil. Já paguei metade. Você vai começar a trabalhar agora, né? Vai. Você paga. Já paguei metade. Você quer pegar aqui e acabar de pagar já? Investir no seu futuro? Ou você quer deixar isso aqui pra mim? Já tá metade pago. Você só vai ter que acabar aqui de pagar aqui. A hora que contemplar, você pega os 300 mil e vai fazer o que você quiser. Você vai ter duas opções. Deixar comigo eu começar a ficar pra mim, né? E eu usufruir, ou você pegar. Ou você andar a metade do caminho, porque eu já Eu trouxe. espero que ela escolha a segunda opção, né? Que é andar metade do caminho. A gente nunca sabe, né? Eu posso falar isso, mas ela pode falar assim, não, não quero não. Né? Que ela é livre-arbítrio dela. Mas eu quero ensinar ela, vou lá. Que se eu, quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário, eu trabalhava pro meu pai. Só que meu pai tinha um jeito muito bruto de ensinar as coisas, né? Ele jogava no ar, assim, ó. Meio rústico. Não gasta dinheiro à toa, não. Junta dinheiro. Isso não é ensinar. Isso não é ensinar, né? E meu pai também, eu acho assim, o exemplo é muito melhor do que. O exemplo se fala por si próprio. O exemplo, quando você dá o exemplo, você chega, ó, senta aqui, vamos conversar. Ou vamos fazer assim, assim, assado, tal. Era meio rebelde na época também, né? Mas nada que uma boa conversa não entrasse, né? É isso que eu quero dar, minha Mas filha. Eu eu quero acho ser que o exemplo. acho que a gente é mais rebelde porque falta relacionamento. Isso. Eu também acho. Porque falta aquele. Porque, assim, você é pai recentemente, eu acho que você vai querer ser bem melhor do que seu pai foi com você. Não que seu pai foi ruim, porque graças a Deus hoje você. Ele foi bom do jeito que ele Hoje conseguiu. você é quem é por quem ele foi, né? Porque quem ele foi, exatamente. Então, assim, você vai querer ser muito melhor porque você também hoje tem ferramentas, né? Hoje você tem estúdio, hoje você conhece a coisa. Seu pai não tinha Não essa. tinha caixa de ferramentas que Que está você. disponível hoje e que está disponível para mim, com certeza. Meu pai tinha 4 filhos pra criar. Meu pai, com Era uma 18 realidade anos, era uma realidade diferente. diferente. Meu pai não tinha um telefone pra me ligar a qualquer hora. Ô, Acesso à informação, acesso à informação rápida. o estudo Entendeu? era totalmente diferente. Meu pai tem a quarta série. Eu acho que meu pai tem a quinta, Pois coisa assim, quarta ou meu pai quinta. tá melhor que o meu. É, a faculdade foi a vida. Ué. Entendeu? Assim, eu sou formado em gestão de agronegócio. Né? Tentei fazer engenharia civil, mas eu vi que não era pra mim. Eu vi que não era outro mundo, nada a ver com a minha vida. Então, assim, hoje que nem fala, hoje uma criança de 2 anos tem mais informação do que como é que chama aqueles caras lá das pirâmides? Do cara do Egito lá, Como é que chama aqueles? os Egípcios, não sei. Os egípcios, né, mas o comandante mesmo lá, o faraó. Hoje uma criança de 2 anos tem mais informação do que um faraó. Imagina, hoje uma criança de 2 anos aí, o que ela pega quando ela pega um celular ali? Tem mais informação, Acessa tudo. acesso a tudo que o cara, 200 mil anos atrás, não tinha acesso a nada. Então, assim, nossos As pais pessoas também. tinham que vir até ele para as pessoas trazerem essas informações. Pois é, pra você ver. Caríssimo o custo, né, de... Nosso pai, pra poder conversar com alguém, tinha que se deslocar, ué. Pra ir na casa, pra conversar com o pai dele. Ele tinha que ir na casa do pai dele pra poder conversar com alguém. Hoje você desloca pra ir aonde? Hoje você nem sai de casa nem pra comer.
comida chega na sua casa. Você vai viajar hoje, você pega um avião ali 2 horinhas, você Duas tá lá horas. 3 horinhas. Meu pai, ele ganhou muita grana, ele era atravessador, ele comprava mercadoria nas roças. Pra você ver como a comunicação era importante. Meu pai comprava mercadoria na roça e revendia para os Ceasas do país inteiro. Como os caras dos Ceasas não sabiam a fonte, não sabiam onde comprar, então eles precisavam de um cara assim que tinha comunicação. Hoje não, cara. Hoje se você dá um Google assim, você encontra 300 mil fornecedores. Antigamente não, filho. Antigamente era quase que uma lista negra. Era um segredo, a 7 chaves do fornecedor que você tinha. A não ser que você pegasse um carro e saísse Sai. roçando aí, entrasse nas fazendas. Vocês conhecem E fazendeiro daqui? isso. Tinha que ser Era explorado. isso, era o cara explorador, era o cara aventureiro. E meu pai era um aventureiro. Como ele trabalhou muito tempo na roça, então ele conhecia um cara, que conhecia outro cara, que conhecia outro cara, pra vender pra um cara lá em Salvador, lá longe, entendeu? Então meu pai viajava muito. Meu pai, por exemplo, meu pai ele mandava muito melão. Ele era conhecido como Hugo do Melão. Aí ele mandava muito melão pra aqui pro Berlândia, pra algum lugar. Uma vez ele mandou aqui pro Berlândia e o cara falou que tava tudo estragada a mercadoria, chegou aqui e não tava prestando. Meu pai teve que pegar um avião pra vir cá ver se a mercadoria tinha estragado mesmo. Olha o tanto que era difícil. E avião era caro, hein? Meu pai, não, beleza, não precisa não, eu vou aí pra ver a mercadoria. Ia, pegava um avião no aeroporto, chegava aqui no outro dia. Eu demorava lá uns 2 dias pra chegar, pra ver a mercadoria. E quando eu via a mercadoria, nem tinha mais, tava vendida. Então, assim, O cara já tinha vendido. já tinha vendido, O cara que cara. falava pra ver se o quilo mandava outro, né? Era, pra ver se colava, entendeu? Assim, então, hoje a tecnologia, as informações roda muito, muito Ou rápido. se falar assim, tá estragado aqui, ó. Faz uma chamada de Faz um vídeo. mostra aí. É desse jeito mesmo. Cara, Ô, você falando aí, você acredita que aconteceu porque assim, eu sou de acreditar no cliente. Eu, eu não faço questão, não. Só que é o seguinte, se o cara me enrola uma vez, também acabou. O cliente mandou mensagem e falou assim, o açaí veio muito ruim, tá amargando. Aí eu amargando já pedi pra parar lá, já pedi pra separar 8 copinhos, sei o que tava já pedi pra acontecendo. tirar os açaí dos freezer, pra separar, pra gente poder experimentar. Aí cada funcionário põe pra experimentar, eu experimento. Eu falei, não tá amargando, né? Tá. Aí eu vou te ligar, beleza? Beleza, liguei. Falei, o que aconteceu? Me explica aí melhor, só porque eu fiz um teste aqui no açaí que tá aqui comigo E tá e tudo tá tudo ok. certo. Ele, não é que tá amargando, não, é porque tá ruim. Eu falei, não, então, mas tá O ruim que é como? O ruim? que que é? Ele, não, ele tá muito ralo. Eu falei, então você fala que ele foi mais líquido. Tá, eu vou chamar a atenção do menino aqui e eu vou fazer outro, já vou pedir pra trocar, porque eu já vou chamar a atenção do menino aqui. Aí, não, mas eu já comi tudo. Falei, peraí, tava amargando. Tava Depois já não tava mais amargando, só tava ruim. Aí depois tava ralo. E e agora agora. não tem nem tem a mercadoria. Aí eu falei assim: manda uma foto aí pra mim ver o tanto que você já comeu. Se você tiver comido mais ou menos metade, não tem problema, eu troco, né? Rapaz, ele me mandou a vazia, tava igual esse copo aqui, ó. O cara lambeu a vazia que tava limpinho. Eu falei, não, mas, ó, Quando tá estragado assim, né? eu troco toda vez. Às vezes eu nem troco, às vezes eu só mando. Só mando. E antigamente eu tive muito problema com isso. Porque às vezes o cara me mandava mensagem e falava assim, não, deixa eu te falar, o açaí aqui veio horrível. E, tipo, quando eu não tinha o sistema, o que acontecia muito, mas muito mesmo. O cliente começava, tipo, vamos supor, você pedia lá, eu quero um açaí com morango, pêssego e banana. Colocava o endereço, aí daqui 15 minutos você falava assim, adiciona paçoca. Já tinha feito tudo. Aí eu, como fazia na mão, o que acontecia? Já tinha ido lá pra dentro, às vezes já estava pronto, e aí, tipo, não dava tempo. Quando a gente ia ver, o pedido já tinha saído. Aí chegava lá, não, meu, eu pedi com paçoca, não veio com paçoca pra voltar. O cliente fazia isso, cara. Aí voltava, não, pediu pra pôr paçoca. Não, eu mando paçoca separado. Chegava, não, eu quero junto. Você entendeu? Aí Entendi. o que acontece? Agora com o sisteminha ficou melhor porque o cara pediu. Se errar,
é da parte dele, você entendeu? E às vezes acontecia também da gente escrever e a gente errar. O cara mandou às vezes o pedido com a paçoca e a gente, na hora de escrever, esqueceu de colocar, porque era um monte de conversa. 17, 20, 30 conversa. A menina mexendo no WhatsApp ali, ficava doida. Aí a gente pegava, errava muito e eu perdia dinheiro por conta disso. Até achar o sisteminha certinho, que a pessoa pegava e já faz o pedido. Então, já aconteceu muito isso comigo. Só que assim, a gente está falando também de um produto de R$ 20 e de um caminhão, né? Totalmente diferente. É uma Mas não foi um melão que estragou, é, foi um caminhão. mas é a cultura do querer achar vantagem em Achar tudo, vantagem em tudo. Isso entendeu? aí. Isso é um problema muito grande, cara. Quando o cara quer achar vantagem em tudo, ele acaba. Ele vai se enterrando no próprio buraco que ele faz. Me fala aí o seguinte, a gente está tendo uma grande demanda de apartamento. Você Hum, concorda com isso? Você sim. tá vendo que está sendo É. construído para tudo quanto é lugar. Isso. Ah, uma febre, virou uma febre de apartamento. Uhum. Até quem nunca fez apartamento está construindo Tá apartamento, construindo, né? né? Isso. E alto, né? E torres gigantescas, né? Gigantesco, gigantesco. O que que você daria de dica para um cara que quer comprar um apartamento aí em torno de R$ 200 mil, que ele consegue aí, vamos colocar aí que o cara paga aluguel, mora ele, a mulher vamos pro tradicional, o homem, a mulher, o filho, e o cara ganha em torno de 2.500 a R$ 3.000 e paga um aluguelzinho aí de R$ 800. Não vai dar, o cara Não não vai dar, não consegue, vai não. fazer as contas. O A cara, conta não vai a fechar. conta não fecha, né? Ele vai ter que ir pro Ele, financiar. Eu ele vou tem, falar, ele tem que ganhar, ele tem que ganhar aí uns 5.000, né? Mais ou menos. eu vou falar um negócio pra você. Eu sou bem sincero com meus clientes. Quando eu vejo Puxa um pouquinho mais pra lá. que financiamento não é ruim. Falo pra você que financiamento não é ruim, dependendo do momento. Dependendo do momento. Dependendo do momento, é o que tem é financiamento, vai pro financiamento. Porque acontece, o cara paga um aluguelzinho ali de R$ 800, ganha R$ 3.000, vai sobrar 2.200 para ele poder sobreviver ele e a família dele. Então, assim, o Ele vai viver consórcio, com básico, com básico, com o básico. básico do básico, básico. E às vezes um financiamento vai iludir ele, né? Né, uma falsa moradia, ele tá comprando Tá pagando aluguel pro banco? pagando aluguel pro banco 3 vezes, né? O cara fala, eu vou financiar lá, o, o, o financiamento, o aluguel paga o financiamento, mas você vai ter que pagar por quanto tempo? Eu tô falando em escala, em quanto tempo vai ficar aquilo lá? Então, no caso, eu teria que fazer um financiamento de uns 500 conto Eu, e uma carta de crédito para poder. se fosse eu hoje, o que eu faria? Faria os dois. Não, Financiava. não financiava. O que eu faria? Eu, José Alisson, vamos pôr, eu tenho uma renda de R$ 3.000, pago R$ 800 de aluguel e primeiro eu ia atrás de outra renda, né? Isso aí. Primeira coisa que eu ia fazer, que eu não ia ficar só em cima de uma renda, ou minha esposa procurasse outra renda, porque para que essa outra renda pagasse um consórcio. Eu começaria com um consórcio ali de 200 mil, 150 mil, né? Entraria ali a curto e médio prazo, né? Que a curto prazo é quando você contempla a curto prazo e vende a carta e lucra com aquele dinheiro ali, com aquele dinheiro você pode guardar ele para poder dar um lance em outra No carta, próximo. no próximo consórcio, né? Eu, José Wass, faria isso. Hoje eu acho que quem vive só de uma renda tá sujeito ao fracasso, Com certeza, a né? falência, A galera. falência, o cara que vive ali só. Por isso que a família, o homem e a mulher, você pode ver, o homem e a mulher, quando o homem e a mulher trabalham, e aí acontece qualquer problema e fica só uma fonte de renda. Meu pai sempre falava assim, ó, quem tem dois tem um, Quem tem um não tem quem nada. tem um não tem nenhum, Tem nenhum, é e desse quem jeito. tem três tem dois. É, E vale para fonte de a renda, fonte de renda. vale para veículo. Se você tem só um, Se você ele não quer tem, se estragar, você não tem nenhum. não é? Se você tem dois, pelo menos você tem um se caso o outro estragar. Exatamente, e vale para fonte de renda também. Eu acho assim que a oportunidade tá em todo canto, velho. Todo canto, todo canto. Só se você trabalhar num serviço que é muito puxado, que não dá pra você fazer dois serviços mesmo, mas você tem os finais de semana, você tem que procurar
algo, eu primeiro faria isso. Na verdade, eu nunca fui estagnado, né? Eu nunca consegui ficar parado. Nunca, meus amigos brincam muito comigo que meu currículo, se eu tivesse que fazer um currículo, ia ser grande, porque eu tenho trem demais, né? Experiência, Tenho né, muita experiência, faço formação. muita informação, já fiz de tudo, já fiz curso de tudo. Então, assim, eu procurei, não foi que ninguém me deu, não, eu fui atrás. Eu fui atrás de procurar um, por exemplo, o consórcio não era uma fonte de renda para mim. Eu nunca fiz o consórcio em troco de dinheiro. É uma coisa que eu falaria às pessoas hoje, assim, comece algo que não te rentabilize nada. Para você poder Você aprender. aprender. Ah, mas eu não sei, então vai fazer de graça, Para poder para poder aprender aprender. e se tornar um expert. Eu queria abrir uma pizzaria há um tempo atrás e eu conheci um cara que tinha pizzaria. Eu falei, não, ô, como é que faz pra mim trabalhar sem no pizzaria? Não tô precisando, não, eu quero trabalhar de graça. Só para mim poder. Só pra me saber o processo. Vem aqui, eu trabalho com você aqui 3 horas por noite aqui, 4 horas, só pra mim aprender o processo de como que faz, tá? Eu quero aprender que eu quero montar uma pizzaria pra mim, tá? O cara falou, não, tudo bem, se quiser aprender, tá aí. Aí eu E eu quero ir pro... Aí acabou que eu não dei finalidade ainda não pra pizzaria, mas pode ser que daqui a um tempo eu faça. Então, assim, se o cara ganha 3 mil reais hoje e ele tá procurando mudar de vida, tá querendo fazer um consórcio, alguma coisa, primeiro, tem que mudar a mente dele, né? Tudo começa. Primeiro investimento, então, seria livros. É, Pra poder mudar o mindset. vai ler, cara, vai ler, porque é assim, né? Primeiro você pensa, depois você sente, depois você age, depois vem os resultados, né? Depois você pensa, você sente, você age, depois... Harvey. Entendeu? T. Harvey Eker. Entendeu? E tipo, velho, não investir em livro, velho. Tá aí, ó. Google, tá aí. Vídeos. YouTube, vídeo. Vai ser curioso, mano. Cara, eu sou o cara mais curioso do mundo. Meus amigos ficam encabulados comigo. Cara, sabe o que os caras lá nos Estados Unidos vendem? Os caras vendem os 10 links, os 10 melhores links, por exemplo, no YouTube, que ensina sobre planejamento financeiro. Então, tipo, os caras não fizeram um curso de finanças. Finanças. O cara, ele separou um passo a passo, pronto no YouTube, com os links para você não precisar ficar correndo atrás. Exatamente. Olha que facilidade. Para você não precisar ficar olhando, vendo vários vídeos. E eu tenho certeza que custa lá R$19,90. Ou mais. Ou mais. Não, eu tô falando assim, que é barato. Que é barato. Que é barato, entendeu? Eu falo assim que custa barato. Deve custar uns $50. Pronto, pra você pegar um negócio mastigado. O cara vai lá 10 aulas, lá de, sei lá, 1 hora cada aula, que o cara explica algo com fundamento, né? Não é um conteúdo raso. Que a gente fala assim, que nem, por exemplo, aqui a gente está aprofundando mais aí na questão do consórcio, falando de possibilidades, de simulação. Não é como se a gente estivesse gravando um vídeo aqui de 30 segundos. Né? Então a gente falou de diversas coisas aqui sobre, por exemplo, quitar a casa, a gente fez a simulação do consórcio, a gente fez aqui a simulação de uma pessoa que trabalha no cotidiano, que ela pode ir atrás da segunda fonte de renda e fazer um investimento no consórcio para curto, médio e longo prazo e comprar, adquirir a sua casa aí, que hoje em dia acontece, né? Porque eu acho que desde sempre foi um sonho. E é um sonho. É um sonho de todo mundo ter sua própria casa. De todo mundo, 100% que você fala, 90% vai falar que o seu sonho é ter sua primeira casa. Ter o seu cantinho. Se for seu sonho, cara, se você acha que é isso mesmo, conseguir almejar, corre atrás, velho. Assim, que nem fala, é fácil você falar que não comprar uma casa quando você já tem uma, 2, 3 casas, né? Sim, eu, por exemplo, eu ainda não almejo muito ter minha primeira casa. Eu ainda tenho um espírito meio nômade, sabe? Eu gosto de estar num lugar, eu gosto de mudar e ir pra outro lugar, eu gosto de experiência nova. Então, assim, não almejo ter minha primeira casa, porque, assim, eu sei que quando eu ter a minha primeira casa, eu vou enraizar naquilo ali. Entendeu? Eu quero Tem que ser uma casa que você vai olhar e falar assim, eu vou morar aqui no mínimo 10 anos. Pronto, eu vou enraizar. Não, que seja mais, mas é que eu vou ficar satisfeito. Porque eu acho que é que nem você falou da fase aí dos apartamentos, fazendo apartamento. Então, assim, as pessoas compram um pelo outro, assim, compram apartamento pra sustentar um ego de alguém, do pai, da mãe. E eu acho assim, o sonho do pai e da mãe sai caro, viu?
Aí você vai lá, compra um apartamento lá, financia em 30 mil parcelas e dá um não sei o quê, e compra apartamento e começa a infiltração, e os negócios é tudo de segunda linha. Então, assim, você compra um negócio pra sustentar o ego de alguém que você mal gosta, pra poder mostrar para as pessoas que você conquistou algo É. entendeu? Que não faz quase sentido nenhum pra E ela você. não segue o que ela quer, né? E você não sabe o que quer. Fica preso aquilo ali. Fica preso aquilo ali. Porque depois que você faz um Compromisso. financiamento, um compromisso, cara, você tem que honrar com ele. 30 anos. 30 anos ali é muito tempo, 30 anos. Por exemplo, eu tenho 3 cartas de consórcio, são 15 anos. Daqui a 15 anos eu posso imaginar. Se daqui a 15 anos eu compro. Se eu abrir mais. Eu vou colocar mais outras cartas. Se daqui a 18 anos eu fazer mais uma. E for contemplado daqui a 18 anos, eu tô bem melhor do que muita gente começou. Daqui a 18 anos eu tô com tudo quitado, com um valor bem mais do que eu comecei. E o cara às vezes comprou um apartamento ali de 120 mil e tá agarrado nele ali até muitos dias. O negócio é realmente ter a fonte de renda ou aumentar a sua fonte de renda, Tá. É. né? O cara ganha 3 mil, tentar aumentar a fonte de renda ali para 4, 4,5. Cara, minha esposa, ela briga muito comigo, porque se deixa eu só trabalhar até de noite. Direto. Direto. Eu gosto, cara, eu gosto das experiências, deixa ela sair, né? Eu acho que vai sair já. Entendeu? Eu gosto. Pra mim, se eu pudesse trabalhar de manhã, tarde, de noite, Você não pediu o seu não? Já? eu gosto mais, cara. Se eu pudesse trabalhar de manhã, tarde, de noite. Eu agora, pai de criança, tem que dar uma atenção pra Tem que dar criança, atenção, entendeu? cara. Porque se eu fosse um cara solteiro, cara, nossa senhora, eu ia trabalhar demais. Eu acho bom. Eu trabalho assim, porque eu gosto de mexer com gente, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de Cara, conhecer coisa nova. eu vou te falar, eu sou muito comunicativo, eu gosto muito. E uma das coisas que me deixou muito triste foi depois que eu fechei a loja, que eu fiquei mais pro delivery, sabe? Aham. Quando veio a pandemia, assim, me bateu um desânimo, mas um desânimo assim gigantesco. Aí minha esposa ainda Uma falou, pré-depressão, né? me deu, chegou a dar início de depressão. A minha esposa falou, amor, eu tô vendo que você. Não Eu tá falei assim, bem. amor, eu vou te ser sincero, eu chego lá na loja, aí eu tenho só comanda, pedido pra fazer. Aí eu converso com os meninos ali, mas Não é mais. não é a mesma coisa. Porque quando eu tava lá na loja, aí chegava um, sentava na mesa, conversava, ó, vou fazer um açaí pra você ali, vou pedir pro menino fazer um açaí pra você e tal. Trocar uma Enquanto ideia. eu tava sentado na mesa conversando, chegava outro, eu ia atender e tal, e ficava naquilo ali. Aí a pandemia chegou aí, cara, fechou tudo. Não podia atender lá. Teve época que não podia nem buscar, não sei se você lembra, não podia Aham, sair. não podia sair. Era, Tinha horário pra tinha poder. que recolher, não é? Foi terrível. E aquilo lá, cara, aquilo lá me bateu um desânimo. Eu falei, não tem cabimento com isso aqui, não. E é, Cara, assim, a gente não sentiu muita pandemia porque na época eu trabalhava só no SEAS, o SEAS ainda tava funcionando bem, porque a comida, né? era comida, então a gente tinha que trabalhar ali de máscara e tudo mais. Mas eu acho que seria muito triste eu ter que ficar em casa. Assim, aí, mas tinha um horário, né? Certo horário, né? Tinha que todo mundo sair de SEAS, voltar pra casa e não podia mais sair. Nossa, aquilo ali. Mas sabe uma coisa boa da pandemia? Reuniu muito família. Teve muita gente que largou, né? É, sim, teve uns que largou, né, Separou, separou, mas teve muita gente que descobriu que tava apaixonado demais. vamos buscar, vamos lá pra casa do. Ia fazer aquelas festinhas clandestinas na casa do pai, do vô, e todo mundo reunia ali pra poder ficar meio com medo. E, sim, a gente ficou muito tempo junto. Né, nós foi pra casa da minha sogra lá, né? Ficou uma semana dentro da casa. Até estourar, falei, vamos embora pra todo mundo pra casa de novo. Que família unida é bom, mas reunida, né? Tem tempo demais. Já tem tempo que nós tá junto aqui, gente. Ó, chegou os Aí, açaizinhos. ó. E esses açaí é brabo, hein? É tudo igual, Então tá bom. menos o meu. Por que o seu é diferente? Cara, se eu te falar, eu não gosto muito de ninguém assim. De quê? O que que é o Eu me, esse? Esse é o seu? É o meu? é o seu. Ah, Eu gosto, pra te falar a verdade, eu gosto do mais simples. mas sim, eu sou purão mesmo. Eu ponho granola, às vezes banana e morango, que nem eu pedi aqui, o Pará. E a galera, ó. Esse daí é o de ovo maltine. Você gosta do de ovo maltine ou é do Gosta de tudo. Vamos dar uma pausa naquele vídeo ali, né? Enquanto nós. Faz
E aí, meus amigos, tudo beleza? Muito obrigado a quem assistiu até aqui. O vídeo aí, tipo, cortou do nada porque a gente tava gravando, chegou os açaí, do que desse açaí, então comprem lá, muito bom. E a gente esqueceu de gravar de novo, aí ficou conversando ali agora, né? Eu não apareço no vídeo, mas eu estava aqui, ok? Então, muito obrigado para quem chegou até aqui e é nóis. Valeu, falou!